Pronto, agora já estamos gravando. Então, antes de tudo, eu queria agradecer muito a presença da Rafaela, da Vanessa e da Aline, que se super disponibilizaram para estar aqui hoje com a gente, para falar sobre um assunto tão importante, né? A Rafaela e a Aline, elas são do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PAX, e a Vanessa faz parte do coletivo, me ajuda, é Marta Trindade, é isso? Acertei? Isso, Marta Trindade. Lá de Santa Cruz mesmo, né? Vocês vão poder se apresentar daqui a pouco. Então, só para contextualizar aqui, o título da aula é Racismo Ambiental e Lutas dos Territórios, das denúncias aos anúncios, e essa aula faz parte da disciplina Saúde Ambiental do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ. Eu sou Paula, não me apresentei, sou professora da disciplina. E, enfim, o que me motivou de convidar as meninas foi recentemente até, né, eu vi que o Pax tinha uma atuação muito forte em Santa Cruz na questão da Ternium. Fazia algum tempo que eu não acompanhava o caso, e a Aline postou alguma coisa lá no nosso grupo, eu falei, cara, que incrível que vocês têm esse trabalho e tal, vamos combinar uma aula. E ela falou, vamos, e aí estamos aqui agora. Essa é uma disciplina para alunos de primeiro, segundo período de saúde coletiva da UFRJ, mas a gente tem alunos de outras graduações também. E eu gosto de trazer nessa disciplina não só questões teóricas, na verdade a parte teórica a gente faz muito mais a partir de textos e vídeos do que de aulas. E nas aulas a gente gosta de trazer estudos de caso e discutir bastante questões atuais que estão acontecendo no nosso país e extrapolar para o mundo também, né? Porque a gente tem muita questão de saúde ambiental acontecendo que precisa ser tratada, né? Não dá para a gente ficar só na teoria. Então, gente, brevemente é isso. Eu não sei se vocês três se apresentam e depois começam as falas, ou se a Rafa se apresenta e já começa a falar. Como é que vocês querem fazer? Fiquem à vontade. Como a gente faz, Rafa? O que você acha? Acho que pode, quando for falar, a gente apresenta em gata, será? Pode ser? As perguntas, só para checar. A Aline me disse que tudo bem as pessoas interromperem e perguntarem durante as falas, mas queria checar com vocês se é melhor assim ou se as pessoas guardam as perguntas para fazer depois. Então, Paulinho, o que a gente tinha pensado, se não for um problema, é que a gente siga, né? A gente faça a apresentação e que a gente guarde um tempo para perguntas e debate no final. Tá. Acho que isso seria melhor, não sei se as meninas concordam. Interrompe menos, né? Porque às vezes senão você perde um pouco o raciocínio daquilo que você está falando. Sim, e até o que não ficar muito evidente, tiver dúvida da ligação entre as ideias, anota aí e fala pra gente no debate que a gente volta. Beleza. Então tá, Rafaela, se quiser começar, tá contigo. Bom, gente, boa tarde. Sou Rafa, me apresento como Rafa, mesmo é difícil aparecer o Rafaela. Sou mineira, sou do interior de Minas e venho de uma cidade que também é impactada pela siderurgia. Eu sou de Ipatinga, em Minas Gerais, onde tem a Usiminas. Moradora por 17 anos do bairro com maior concentração de benzeno da cidade. No ar, então é um lugar que eu reencontro agora nesse trabalho com o território de Santa Cruz. E morei um tempo no Espírito Santo, agora estou há cerca de 2 anos no Rio, no Instituto PAX, Políticas Alternativas para o Cone Sul. E o que a gente pensou aqui, só fazendo um percurso dessa apresentação que a gente vai fazer agora, é a gente tentar também um pouco a partir do trabalho do próprio PAX e do coletivo Marta. Eu vou começar trazendo um pouquinho de em que contexto mais amplo isso se insere, né, olhando um pouco para a trajetória do que são os megaprojetos, o que eles representam hoje. A Vanessa vai trazer um pouquinho sobre o caso de Santa Cruz especificamente. E a gente fez questão, como é também dentro do Instituto PAX, de trazer esse campo das lutas dos territórios, né? Para a gente não. A gente traz a denúncia, mas a gente traz também aquilo que os territórios anunciam por si mesmos, assim, que é importante também de ser partilhado. Então, vou começar com um escrito da Grada Quilomba, que ela diz assim: quando eles falam,
é científico. Quando nós falamos, não é científico. Quando eles falam, é universal. Quando nós falamos, é específico. Quando eles falam, é objetivo. Quando nós falamos, é subjetivo. Quando eles falam, é neutro. Quando nós falamos, é pessoal. Quando eles falam, é imparcial. Quando nós falamos, é parcial. Eles têm fatos, nós temos opiniões. Eles têm conhecimento, nós experiências. Nós não estamos lidando aqui com uma coexistência pacífica de palavras, mas sim com uma hierarquia violenta que determina quem pode falar. Esse é um trecho da Agrada Quilomba, que é uma escritora, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar portuguesa. Uma autora super interessante de buscar também. E eu trago ele aqui no começo para a gente trazer esse tema do racismo ambiental, começando por dizer que falar de racismo ambiental é, antes de tudo, falar de racismos no contexto dos ambientalismos, que é um tema que, historicamente, não aparece, né, como deveria. A questão ambiental é uma questão em disputa, a gente vai ver isso um pouco mais para baixo. E com isso a gente está querendo dizer quem pode falar, como diz a Agrada Quilomba, quem tem acesso aos direitos básicos, quem decide sobre o que se faz ou não com territórios. Então isso que eu vou trazer agora é um pouquinho, a gente pensar do processo de colonização com o que vem depois dele, depois dessa colonização oficial, que são as colonialidades. Então vou tentar agora generalizar um pouco esse campo dos mega empreendimentos. Aí, como a Paula já disse que vocês estudaram agronegócio há pouco tempo, então é um lugar que também situa o agronegócio. Então eu vou falar deles num sentido um pouco geral para a gente poder pensar essa lógica. Para isso eu trago alguns pontos a partir da perspectiva da modernidade e colonialidade. Não sei, alguns de vocês podem conhecer já essa linha, mas é uma linha que diz, é uma lente possível de análise, né? Não é a única, mas foi a que eu mais me debrucei até agora. E ele diz que quando a gente pensa a ideia de modernidade, a gente está pensando inerentemente uma ideia de colonialidade, como fossem duas faces da mesma moeda. E eu vou tentar explicar isso aqui um pouquinho agora. A gente pode pensar a modernidade como ela é mais vendida no mundo como uma coisa de emancipação, né, que está ligada a um amadurecimento da humanidade por esforço da razão, e essa é uma visão eurocêntrica, é uma visão que parte da Europa. E uma parte dos estudiosos desse campo pensam a modernidade, é o caso do grupo Modernidade e Colonialidade, pensam esse momento como um momento em que a gente pode falar de uma história mundial, pensando o encontro colonial lá em 1500. Quando você pensa o momento da chegada dos europeus aqui na América, que antes era a Via Yala, né? Nesses termos a gente pensa em invenção da América Latina, e que a perspectiva eurocêntrica fala em descobrimento, a gente traz essa ideia de que modernidade pode ser marcada por esse momento em que se encontram o povo europeu vindo de lá, aqui que a gente chama hoje de América Latina, e como essa modernidade chega aqui. Então é importante a gente falar disso para pensar qual que é essa centralidade da categoria de raça também, né, enquanto uma categoria política. Como se deu esse encontro aqui na América Latina? Ele é marcado profundamente por relações desiguais. A gente pode pensar esse processo de colonização como um mega, ultra projeto de desenvolvimento, né? Se a gente insere ele nesse contexto que a gente vê hoje. E é marcado por uma relação desigual que, como vocês já estudaram, sabem, os povos indígenas foram massacrados e escravizados, os povos africanos foram tirados dos seus territórios para ser escravizados aqui. Então, e os povos brancos eram quem dominava essa relação. Então isso marca, e isso é um marco também da racialização aqui no nosso território, né? Então quando a gente fala em raça, a gente está usando isso enquanto categoria política, porque isso é uma invenção também do momento desse encontro. E ele é marcado por uma lógica extremamente desigual. Então pontuar isso para dizer que é daí que a gente começa a formar esse território. E quem conta essa história majoritariamente, né? Quem domina o poder de contar essa história? É um privilégio da modernidade europeia. A gente pouco ouve do que tinha aqui nesse território antes da chegada dos europeus. Então, trazer esse momento da colonização, para a gente é importante para dizer que é importante olhar de onde isso parte. Isso não é uma coisa que veio de hoje, que se desdobra também a partir disso. E como ficam essas relações quando o Brasil deixa de ser uma colônia, né, de Portugal? Aí a gente pode pensar, elas acabam, né? O Brasil ficou independente, elas mudam? Não, o que esse grupo de estudos também defende é que elas se renovam a partir de outras bases.
como, por exemplo, a divisão internacional do trabalho, que diz o que é que cada país vai cumprir de papel nesse lugar. E aí, no nosso caso, se a gente for pensar o Brasil, a centralidade desses megaprojetos de desenvolvimento, que envolvem a siderurgia, a mineração, o agronegócio, que são megaprojetos que visam muito para o mercado externo, que estão ligados a esse processo internacional de produção, e que o ônus dele, os prejuízos dele são direcionados, né? Mas vou fazer um pausezinho aqui para fazer um parênteses sobre um ponto de... Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo que o racismo, a ideia do racismo é crucial para a gente entender a desigualdade de poder sobre o ambiente aqui no Brasil. Quando a gente deslegitima, escraviza, massacra, inferioriza o outro e os saberes que contém, a gente legitima as violências cometidas sobre eles. Então, isso é uma relação que está desde o racismo estrutural até o racismo ambiental, o racismo subjetivo, institucional, passa por todos esses lugares. É um sistema complexo que não se encerra no racismo ambiental, né? Acho que é esse o ponto. E tem muito dessa questão dos saberes. Quando a gente diz que um saber é legítimo e outro não, quando a gente separa o que é experiência do que é o conhecimento, a gente inferioriza o outro que não tem saber, né? Tem um autor chamado Santiago Castro Gomes, que ele diz sobre uma estrutura triangular da colonialidade, quando ele vai pensar essa renovação da matriz de poder depois da colonização, que passa pela colonialidade do poder, do ser e do saber. Nesse campo do saber, eu gosto de destacar, como a gente está também num ambiente que envolve a universidade, que a universidade em si, como ela é criada, como ela é pensada, ela está nessa estrutura colonial. Então, a universidade é um lugar de hegemonia de saber. É um lugar onde se diz que é dali que sai o saber, né, legítimo. É o lugar que separa, né, o que é a experiência do que é o conhecimento. E o que a gente quer dizer com isso é que com isso a gente deixa muitos outros saberes de fora. Tem uma linha que separa, né? O Boaventura de Souza nos fala nisso, que uma linha que separa o que é o saber da teologia, da filosofia e da ciência, e todos os outros saberes, indígenas, quilombolas, estão num lugar que a gente nem pensa sobre eles. E aí é importante destacar, quando a gente fala isso, principalmente nesses tempos, que o saber da academia é extremamente importante. Ele só não é o único. Então, no momento em que a gente vê o saber acadêmico extremamente atacado, é muito importante dizer isso, mas dizer também que existe uma série de saberes que não são considerados nesse contexto. E o quanto isso passa pela desigualdade de poder. Se você olha para um indígena, se você olha para um quilombola, como alguém que não tem saberes, você não consegue ver o valor daquilo, é muito comum que quando a gente ouve que uma comunidade quilombola foi removida, uma comunidade indígena foi removida, uma comunidade negra foi removida, isso não toque. Então, essa é a linha que liga o racismo subjetivo, estrutural e ambiental, sabe? Passa pela deslegitimação do outro, que também passa pela questão do saber. Então, acho que pontuar isso por esse lugar, né, que a gente está, que também envolve a universidade, e dizer também que tem uma outra autora que chama Júlia Soares Crabe, que ela trabalha essa ideia de pensar os caminhos para metodologias decoloniais de pesquisa dentro da universidade. E ela diz sobre as periferias da universidade, que eu acho que isso é um lugar que a gente pode ser que esse lugar também se desenhe sobre isso, que são grupos que mesmo dentro da universidade estão buscando minar esse lugar de poder, minar no sentido de abrir. Então, acho que esse espaço aqui que a gente participa agora faz parte desse processo que a gente tenta de alargar esse sentido de conhecimento, né? Então, trago isso para dizer sobre a importância e a potência dessa capacidade de articulação e diálogo entre a universidade e a sociedade, né? Refletir sobre a função social da universidade e abrir esses caminhos, né? Fazer esse processo de luta também para dentro da universidade. Então, voltando agora um pouco para a questão ambiental, considerando isso que a gente falou dos megaprojetos de desenvolvimento, considerando isso que eu falei agora, que a questão ambiental é um objeto de disputa, é muito difícil a gente pensar a questão ambiental se a gente não considera essa colonialidade, se a gente não considera tudo que vem antes. Então, isso é a ideia de que não adianta a gente pensar que somos todos e todas igualmente responsáveis, né, pela degradação ambiental. Os estudos mostram para a gente que existe uma parcela da população, e que é majoritariamente a população branca, masculina, que controla as grandes corporações, que tem um papel muito maior
na degradação do ambiente, na violação de direitos, do que o indivíduo. Então, quando a gente fala dessa coisa, coisa de fechar a torneira, apagar a luz, são ações que são importantes, são ações que a gente faz para tentar construir uma outra forma de lidar com a natureza e tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lado que existe uma parcela muito grande dessa degradação que ela é feita majoritariamente por esse processo que envolve as grandes corporações. E os prejuízos desse processo têm destino também. Quando a gente fala aquela pergunta que a gente fez lá no começo, quem pode decidir sobre um território? Então, se a gente pensa hoje, se tem uma mega mineradora querendo se instalar, ela chega no território, qual a parcela de poder a comunidade desse território, principalmente um território negro, vulnerabilizado ou indígena, empobrecido, de falar não para isso? É isso que a gente quer falar quando fala em desigualdade de poder sobre o ambiente, que é a desigualdade ambiental. Então, não se trata apenas da gente pensar, por exemplo, qual tipo de energia a gente vai usar, qual que é a melhor escolha técnica para poder colocar isso. Igual tem a eólica, a usina eólica, que é uma forma de energia que é tida como limpa. Mas o que a energia eólica está fazendo no Ceará é desapropriar uma série de comunidades para expandir a área do parque eólico. Então, o que esses casos fazem a gente pensar é que não diz só sobre a escolha técnica. A gente está dizendo sobre o que esse ambiente representa para as corporações e o que ele representa para quem mora ali historicamente. O que é um ambiente de vida que várias gerações viveram e o que esse ambiente representa para quem quer instalar um megaprojeto. Então, acho que isso é um ponto, e esse debate, para situar um pouco na coisa histórica, ele vem muito a partir de um debate que ganha força na década de 70, quando uma comunidade na Carolina do Norte, comunidade de Afton, de maioria negra, e isso era o contexto das lutas por direitos civis, eles começam a perceber que a instalação de aterros de lixo tóxico e de empreendimentos danosos vão prioritariamente para áreas negras. E nisso eles levantam essa bola e fazem um papel importantíssimo de marcar isso. E a gente tem isso como um marco na politização do meio ambiente. Que não é quando você olha para o meio ambiente como se fosse todo mundo responsável. A gente começa a entender que tem uma diferenciação. O prejuízo vai para um lado e os benefícios têm um lado também. Então, acho que isso é uma coisa que é importante marcar, porque é isso. Isso vem de lutas negras. É por isso que a gente tenta não deixar o conceito de racismo ambiental sair desse lugar. Porque quando a gente fala só da desigualdade ambiental, da injustiça ambiental, que também são importantes, a gente não marca esse lugar crucial, que é a questão racial. E que é a questão também que dentro dos espaços de poder, de decisão, não tem pessoas negras, basicamente. E dentro dos próprios ambientalismos isso ainda é um desafio. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente vê que a questão racial é sim central, né? Uma coisa que eu gostaria de citar, que é o Memorando Summers, que é um documento que em 1991 é um documento que vazou de dentro do Banco Mundial, em que o então economista-chefe, que chamava Lawrence Summers, por isso o nome do memorando, ele elenca 3 razões pelas quais os empreendimentos mais danosos devem ir para áreas empobrecidas. E esses 3 motivos que ele elenca são: primeiro, porque pessoas pobres não se preocupam com a estética da paisagem. Segundo, porque pessoas pobres morrem mais cedo, então você já não estaria fazendo muita coisa, você vai encurtar ali a morte de quem já ia morrer mais cedo. E o terceiro, de que mortes em países pobres custam menos. Então eu gosto de trazer esse bem marcado, porque mostra a institucionalização disso. Quando o economista-chefe do Banco Mundial escreve um documento que elenca isso, a gente vê que isso não é uma coisa que a gente juntando os pontos para entender, é uma coisa que está dada desde o processo de colonização e desse destino dos prejuízos, né? E aí, para falar disso, a gente poderia falar de um monte de exemplos, como a Vanessa vai vir agora na sequência, eu vou trazer só alguns aqui por alto para a gente pensar, que é o caso do crime da Vale na bacia do Rio Doce, em que 84,5% da população de Bento Rodrigues, que é aquela primeira ali depois da barragem que foi devastada, era de população negra. Um caso que uma organização que chama Engajamundo, que trabalha com clima, pesquisou há pouco tempo. 74% da população do Amapá é preta e parda e 1,1% indígena. Quando foram ver naquela época do apagão, o restabelecimento da energia se deu primeiro nas zonas mais ricas e brancas. Um outro dado, cerca de 60% de pessoas que moram no entorno de barragens são negras, segundo o IBGE.
E isso é o que a galera chama de desproporcionalidade do risco, que esse risco está muito mais atribuído a essas comunidades. As queimadas na Amazônia, que acontecem há muito tempo, e quando a fumaça chega em São Paulo, é o momento que isso ganha um destaque. Então, trazendo só para a gente ter esse panorama mais geral, né? Então, recapitulando um pouco do que eu trouxe, é essa ideia de que os danos recaem predominantemente sobre grupos sociais vulneráveis, vulnerabilizados, né? A gente gosta de falar assim porque não é um processo, e os benefícios aos grandes interesses econômicos. E a desigualdade ambiental traz isso, né, como uma condição decisiva para que a gente produza desigualdade, é a gente esvaziar a dimensão política da questão ambiental. Quando a gente não pensa a questão ambiental enquanto questão política, enquanto questão construída historicamente, a gente pode cair num lugar em que isso é invisibilizado, né? E a gente pensa isso como uma forma mais individualizada. E aí, só para dar uma introdução para a Vanessa agora e passar para ela, a gente vai trazer aqui principalmente o exemplo da Ternium, que é a antiga TKCSA, que é ser responsável por cerca de 70% da emissão de poluentes do Rio. Na época da instalação dela, a previsão era de que aumentasse 70%. A Ternium, o consumo de água da Ternium é de cerca de 570 bilhões de litros por ano. Se for comparar isso, daria como fosse dizer que o consumo anual de água equivalente ao de uma cidade de 6,1 milhões de habitantes, como a do Rio de Janeiro, é igual ao consumo que essa siderúrgica tem, né? Então, vou passando agora para a Vanessa, para ela aprofundar um pouco nesse caso e deixar essa questão, né, sobre quem decide sobre o lugar, quem tem poder de decidir sobre o território. Acho que é nesse contexto que a luta também de Santa Cruz se insere. É isso por agora, passo para a Vanessa. Oi, pessoal, boa tarde. Até difícil falar depois dessa fala da Rafa. Eu me chamo Vanessa, faço parte do coletivo Marta Trindade aqui de Santa Cruz. Sou formada em Física, estou fazendo mestrado em Física na PUC atualmente. E, eu moro aqui em Santa Cruz desde os meus 7 anos de idade, estou com 25 agora, então eu percebi desde a instalação da empresa até tudo que ela vem fazendo até hoje, né? A Ternium, antiga TKCSA, foi instalada aqui, começou suas atividades aqui em 2010, e foi quando eu, moradora criança, percebi, né, o que a empresa estava fazendo com a gente, porque logo em 2010, pouco depois da sua instalação, ela fez um desvio no rio que provocou enchentes no conjunto habitacional onde eu moro, que é o conjunto São Fernando, e a gente não entendia o motivo, tipo, tá enchendo, e não sei o quê. E aí, na época, eu tive que sair com a minha mãe, porque a gente ficou cerca de uma semana no segundo andar, que por sorte eu tenho segundo andar, bebendo água e comendo farofa, porque não dava para descer, para fazer comida e fazer as coisas. Eles fizeram uma estação de tratamento de esgoto aqui na região, só que tem um responsável por essa estação que liga a bomba. Então, até hoje, 2021, se esse responsável pela bomba não for lá ligar essa bomba, a água começa a entrar nas nossas casas de novo. Acho que, enfim, é um pouco para a gente refletir, né, sobre o que aconteceu, o que vem acontecendo. Mas, assim, os primeiros impactados que perceberam, né, isso efetivamente foram os pescadores e as pessoas que trabalhavam com agricultura na região. Primeiro, por conta da questão da soleira submersa, né? Que eles fizeram um local onde os pescadores não conseguiam passar com seus barcos, então isso limitou bastante. E eles poluem muito o canal de São Fernando. O canal de São Francisco, não sei o nome direito, mas é um canal que passa aqui perto, embaixo da Rio Santos. E era onde todo mundo conseguia pescar, né, e ter seu sustento, e eles acabaram com esse sustento. Além disso, teve o caso emblemático da chuva de prata, né, não sei se vocês já ouviram falar, em que eles jogaram muito material particulado, ainda jogam, né, material particulado, que, de acordo com os nossos estudos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, da Vigilância Popular em Saúde, a gente percebeu que os níveis de poluição na região são maiores que os indicados pela OMS. É importante a gente pautar aqui também que Santa Cruz
é uma região onde 65% da população é negra e o IDH é muito baixo. E muitos dos moradores da região, apesar de terem noção dos impactos dessa siderúrgica, né, ainda acham a siderúrgica boa por ela ter algumas ações, né, que fazem dela algo bom. Como o Estado não chega aqui, com diversas questões de lazer e tudo mais, quando a siderúrgica chegou e trouxe isso, e veio através de um termo de ajuste de conduta, porque ela estava operando sem licença de operação, né? Quando a indústria chega aqui e faz escola de balé, escola de futebol, reforço escolar e essas coisas, a gente acaba tendo uma dualidade no território, né? Então, se por um lado ela é muito danosa, por outro lado ela está fazendo bem, e a gente não consegue muito trazer pessoas que são beneficiadas por essas ações, né, para o nosso lado da luta. Eu acho que a luta estava muito mais unificada em 2010, quando todo mundo perdeu tudo por conta das enchentes, mas um pouco depois isso foi se diluindo. Bom, beleza, continuando. O Coletivo Marta surgiu em 2016, numa parceria com o Instituto Pax, porque foi proposto para a gente o projeto de vigilância popular em saúde junto com a Fiocruz. O que era esse projeto, né? Foi feito aqui e foi feito em uma cidade de Piquiá de Baixo, no Maranhão, e esse projeto consistia em, através de um aparelhinho de baixo custo que a Fiocruz cedeu para a gente medir em turnos a qualidade do ar na região. O Coletivo Marta fez num raio de 5 quilômetros da empresa, e a gente usava turnos de 6, 12 e 24 horas, variando, né, manhã, tarde, noite, madrugada, e fazendo essa coleta desses dados para depois a gente passar por uma planilha de Excel, fazer umas conversões e bater esses dados com os níveis indicados pela OMS, né? A partir desse trabalho, junto com o PAC, junto com a Justiça nos Trilhos e com a Fiocruz, a gente percebeu que nas duas regiões afetadas por siderurgia, né, os níveis de poluição são maiores que os indicados pela OMS. E, enfim, o escândalo da chuva de prata já trouxe para nós e para a mídia, né, que a TKCSA, a antiga TKCSA, atual Ternium, não usa filtros adequados para que esse material particulado não vá para o ar. Atualmente, a gente não consegue mais perceber tanto, né, esse pó brilhoso, mas eu moro a menos de 2 quilômetros da siderúrgica, basicamente, e no final da noite, sempre nesse período de 7 a 8 horas da noite, a gente percebe um clarão alaranjado e um cheiro muito forte de queimado. As pessoas que moram mais próximas percebem, né? E é insuportável, assim, ficar com a casa aberta. Não dá, o cheiro é muito forte. Bom, eu não sei se tenho muito mais o que falar. Se esqueci alguma coisa, Rafa, completa aí, por favor. Mas eu acho que é um pouco disso, né, o que acontece. Os impactos são nas pessoas mais vulnerabilizadas, como a Rafa disse. E, enfim, o Coletivo Marta está ocupando alguns espaços de discussão sobre o clima e sobre saúde. E lembrei disso agora. E é importante perceber, né, que nesses espaços, principalmente no Conselho da Cidade, no eixo de meio ambiente que eu tive essa semana, ou semana passada, realmente não tinha ninguém da extrema Zona Oeste. Para não dizer que não tinha ninguém, tinham 3 pessoas. E, no geral, são sempre as mesmas pessoas, homens, brancos, ricos, falando de temos que, sei lá, valorizar o uso da bicicleta. Mas o morador da extrema Zona Oeste não consegue de bicicleta até o centro, que é onde ele tem que trabalhar. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente pensa, pô, o pessoal está pensando melhoras ao meio ambiente, né? Para o meio ambiente, para quem? Para a Zona Sul? Para o centro? Isso não chega aqui para a gente. As nossas ciclovias que foram criadas atrapalharam mais ainda a mobilidade urbana. Então, às vezes, a gente demorava 20 minutos para chegar no centro de Santa Cruz, agora a gente demora 1 hora. Isso também atrapalha, né, o nosso bem-estar e, enfim, várias outras coisas. Então, é muito importante a gente perceber, né,
a término, fez uma ciclovia em Laranjeiras e não fez ciclovia aqui. Criou uma escola sustentável aqui na região, sendo que nessa escola, quem entrava no início eram pessoas que faziam prova. E assim, o IDH dos moradores de Santa Cruz é realmente baixo. As crianças e adolescentes que estudam aqui, no geral, fazem uma prova para uma escola técnica e não entram. Então, assim, são sempre ações que acabam perpetuando essa desigualdade, sabe? Perpetuando o fato de que o morador que tem mais condições de estudo de Campo Grande vai vir para Santa Cruz estudar, mas o morador de Santa Cruz não consegue vaga nas escolas, né? Acho que, enfim, só queria falar um pouquinho disso também. E passo a bola aí. Massa, Vanessa. Acho que essa coisa da ciclovia de Laranjeiras é muito emblemática, né? Teve a obrigação de um TAC, né? De criar a ciclovia, fazer coisa. E a empresa criou uma ciclovia em Laranjeiras, causando impacto em Santa Cruz, e a ciclovia foi para Laranjeiras. Né? Então, agora para passar um pouco para a Aline e a gente trazer um pouquinho, acho que na fala da Vanessa isso já veio super, assim, que é essa coisa de que ao mesmo tempo que a Vanessa conta que desde nova convive com uma série de impactos, existe um processo de organização, existe o coletivo Marta Trindade, que trabalhou na vigilância popular em saúde, continua ativo no território a partir de 3 eixos, né, Vanessa? Meio ambiente, saúde e cidade. E quando a gente pensa, a reflexão que eu trago para passar a bola para a Aline, é quando a gente pensa uma população atingida, território atingido, a gente está quase sempre vendo essa imagem de um ser humano ali encolhido, sofrendo impacto, e a gente precisa apoiar e precisa ajudar, né? Eu acho que a imagem desses territórios impactados fica um pouco assim para a gente. Só que quando a gente vai visitar esses territórios, a gente vê que as formas de vida que eles estão mantendo e criando, tanto as formas de organização popular, quanto a agroecologia, quanto a autogestão, isso está pipocando nos territórios. Então, são territórios que também têm os sujeitos políticos transformadores. Então, quando a gente fala essa coisa dos saberes, do valor dos saberes, acho que o que a Aline traz também agora, vai trazer agora para a gente nessa parte é isso. Sim, existe essa relação desigual, essa desigualdade de poder, mas existe o processo de luta nos territórios. E que é muito forte, que é muito bonito, que tem muito para ensinar para os nossos processos macropolíticos também, né? Acho que é fonte inesgotável de inspiração para a gente pensar a transformação desse mundo. E aí passo para a Aline, para ela adentrar esse campo. Obrigada, Rafa. Obrigada, Vanessa. É um privilégio falar depois de vocês, porque a gente já sente uma caminha pronta. Não é privilégio falar para vocês à distância, gente. Confesso que eu sou muito analógica, fico com muita vontade de ver as carinhas, de estar próxima, de ouvir mais de perto, né? Mas vamos nesse desafio. Uma coisa só antes de eu me apresentar. Rafa, a gente vai deixar para passar o vídeo da campanha, então, depois que eu falar. E aí já entro no PPAD. Melhor? Beleza. Então, gente, eu sou a Aline Lima, eu trabalho no Instituto Pax, vai fazer 11 anos. Atualmente, eu estou na coordenação geral do Instituto, já passei, acho que, por todos os cantos dele, né? Muito orgulhosa desse trabalho, que não vem de agora, né? O Instituto ele vai fazer 35 anos esse ano, então, pelo menos... Quase 1/3 dessa história eu estava participando dela. E o Instituto, ele nasce em 1986, né? O Instituto significa Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, né? A gente chama de Pax, outras pessoas chamam de Instituto Pax, mas ele surge com um grupo de economistas, né, latino-americanos que voltava para os seus países pós-ditaduras empresariais militares com o objetivo de desmistificar a economia, né? Primeiro entender que a economia política ela é maior do que o que a gente vê por aí, que a economia é muito séria para estar na mão só de economista. Então, a ideia do Instituto nasce um pouco de desmistificar o que é economia e o impacto dela sobre o que a Rafa chama de comunidades mais vulnerabilizadas, que é, de fato, quem sofre os maiores impactos dessas arbitrariedades desse modelo de desenvolvimento. Eu vou pedir uma coisa para vocês, eu tenho a tendência a falar rápido demais. Então, e quando eu estou presencialmente, eu vou vendo as caras meio assim, ó, sem entender o que eu estou falando. Aqui eu não vejo. Então, por favor, se eu estiver falando muito rápido, vocês me deem um sinal aqui no chat. Ou então, abre o microfone e fala, ali, não entende porra nenhuma, que eu falo mais devagarzinho.
Então, vamos lá. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou a Aline Lima, já falei que estou aqui no Instituto há 11 anos, eu sou psicóloga social, sou educadora popular, sou mãe do Pedro, acho que é importante falar desse lugar também. Sou de religião de matriz africana há 21 anos, acho que também é muito importante trazer esse lugar da ancestralidade no meu caminho, porque marca, inclusive, a minha aposta de vida e a minha relação com os territórios com os quais eu trabalho. E aí dizer que o trabalho do Pax, ele se ancora, né? Ele está fincado com uma base em 2 pilares que para nós são muito orientadores do nosso trabalho, né? Um é esse que Rafa traz e Vanessa traz também, que é a formulação crítica coletiva, né? Junto aos territórios, junto com quem sofre o impacto desse modelo de desenvolvimento muito, muito perverso que a gente vê. E o outro, né? É o que a gente chama de fortalecimento das alternativas, né? Mas que alternativa, Aline? A gente está falando de uma coisa nova? Não. A gente está falando de alternativas a um modelo de desenvolvimento, antes mesmo dele se concretizar como tal, né? Alternativas que estavam aí antes da instalação da empresa, por exemplo, que a gente está dizendo. Alternativas que estavam aí antes do próprio modelo de desenvolvimento. Então, não é alternativa porque é uma coisa nova. É alternativa porque é resgate. E é alternativa porque é uma aposta diferente do que o modelo de desenvolvimento capitalista nos propõe, nos empurra, nos pulveriza aí o tempo inteiro, né? Então, eu, nesse momento, vou ficar um pouco mais dedicada, já que as minhas queridas companheiras falaram tão bem aí dessa parte que a gente faz da formulação crítica coletiva a esse modelo de desenvolvimento, o fortalecimento das alternativas e que alternativas são essas que a gente está falando, né? Então, o nosso trabalho, né, parte também de uma... Vocês estão escutando esse barulho de obra? Porque sempre quando eu começo uma fala, alguma obra acontece aqui ao redor. Se vocês estiverem atrapalhando vocês me falem, que é uma coisa meio cabalística. Eu falo ou acontece uma explosão, ou acontece uma obra que começou aqui agora, inclusive. Mas tudo bem, vamos lá. Então, da onde a gente parte, né? De uma pergunta que é: o que existe no território para além dessa desgraceira toda, né, gente? Porque Santa Cruz não é a Ternium Brasil, não é a TKCSA. Ela não surge a partir do surgimento de uma empresa. Ela não é só coisa ruim que a gente tem para contar, né? O que está lá naquele território que resiste à empresa, por exemplo? O que está lá naquele território que produz vida, né? Então, o que a gente denuncia, da onde a gente parte, são as tentativas de abafar a vida e a potência daquele território, e não o contrário. O que a gente denuncia não é só a empresa. O que a gente denuncia é toda e qualquer tentativa de abafar a vida e a potência, né? Então, é disso que a gente está falando. É isso que a gente fala quando a gente fala de alternativa, né? Chimamanda, que é uma autora que a gente convoca sempre, uma mulher incrível, uma mulher negra, e a gente tem refeito essa história aí para usar cada vez mais essas referências, né? Do povo preto, de onde a história não passou muito, ou passou muita história, mas os holofotes da mídia e da educação formal não passaram por aí. Ela diz do perigo da gente contar uma história única, né? Então, a tentativa da gente olhar para essas alternativas está da gente contar outras histórias, ou recontar essas histórias, ou colocar luz, holofote, uma lupa em cima de outras histórias que não puderam ser contadas, né? Então, Ailton Krenak, que é uma referência indígena que a gente usa muito, ele diz: é preciso adiar o fim do mundo para contar outras histórias. Então, é um pouco isso que a gente tenta refazer, né? O trabalho que a gente faz junto aos moradores e moradoras de Santa Cruz, ele tem a ver com um recontar de histórias, né? O que é Santa Cruz também para além da empresa, né? E eu estou falando especificamente do território de Santa Cruz porque a gente veio trazer o caso da Ternium Brasil, antiga TKCSA, mas a gente podia estar falando de outras comunidades e territórios impactados por megaprojetos, que são muitos, né? E que não param só na mineração e siderurgia, né? A gente, inclusive, considera a militarização dos territórios e as milícias, por exemplo, um braço dos megaprojetos, né? O fundamentalismo religioso também como um braço dos megaprojetos. Mas agora a gente vai se ater a esse caso específico da maior siderúrgica da América Latina, instalada aqui na nossa Baía de Sepetiba, né? Então, quando a gente se depara com o território de Santa Cruz, a gente esbarra com uma história de pesca e de agricultura muito viva, né? De soberania alimentar muito pulsante naquele território, que a gente vê a instalação da empresa como um marco muito nefasto para a perpetuação da vida nesse território e de atividades produtivas que são tão caras para a subsistência de uma população, né? A gente sabe que o que a gente consome, o que todo o Brasil consome em termos de alimento, né, de pesca, de agricultura, vem da agricultura familiar e da pesca artesanal, né? Porque
numa região onde é predominantemente, né, onde a atividade produtiva é predominantemente pesca e agricultura, é instalada uma siderúrgica que não teve licença de instalação no seu país de origem, porque é instalada uma siderúrgica que vai abafar essa atividade produtiva, por exemplo, né? Como é que a gente reconta esse caminho de volta e como é que a gente continua fortalecendo uma atividade produtiva que é tão prejudicada, né, por essa instalação? Então, a primeira coisa que a gente começa a fazer é se voltar para esse território, entender quais são as principais queixas e o que existe ali para além dessa empresa, né? Então, ouvir pescadores e moradores, ouvir pessoas, mulheres e homens que faziam da atividade produtiva também da agricultura como sua atividade base é muito importante para que a gente resgate uma relação que a gente chama de pertencimento a esse território, né? Uma grande companheira nossa indígena, ela diz que os megaprojetos, eles começam a se instalar, ou a gente começa a ver grandes forças nefastas avançando num território, quando esse território ele perde a relação de pertencimento, né? Quando, de alguma maneira, vão tirando tudo que a gente tem dele e a gente não se sente mais parte daquilo. Foi um pouco isso que a TKCSA fez, né? Quando ela começa a mudar a paisagem local, quando ela começa a dizer que aquele lugar, quando no assoreamento da Bahia não se pode mais ter atividade pesqueira e a relação daquele homem, daquela mulher com a pesca é fundamental e fundante da sua relação do território, ela chega e rompe com uma relação de pertencimento, porque se aquele homem ou aquela mulher não pescam mais naquela região, que era não só a sua atividade produtiva, como sua atividade de identidade territorial, rola uma relação aí de cisão, né, de rompimento, né? Como é que a gente volta e resgata isso num território que, de fato, não pode mais ter pesca como tinha antigamente, né? Então, primeiro, é esse caminho de volta, de recontar essa história, de escutar essas histórias e de escutar e de costurar novamente as relações desse território com a sua própria vivência, né? Primeiro é dizer que é muito importante que essas histórias sejam contadas e ouvidas, né? Então, estou falando do caso de Santa Cruz especificamente, e vou dar um exemplo agora de um processo que a gente faz parte aí há mais ou menos uns 6 anos, que tem a ver muito com o território de Santa Cruz também, e o território de Santa Cruz, o coletivo Marta Trindade, faz parte desse processo, né? É um processo que a gente chama de Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento, PPAD, né? Para não ficar tão grande, que a gente tem a tendência a tudo botar nome grande para cacete. É um dos vícios que a gente tem na organização e eu acho que na maioria das instituições, né? Enquanto a gente devia estar bebendo na fonte aí dos povos e comunidades tradicionais, encurtando os nomes, em que uma palavra carrega muito sentido, né? A gente vê aí o idioma tupi-guarani, que uma palavra pequenininha é carregada de sentido, a gente vai botando Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento, que a gente tem que ter caneta e papel para lembrar o que é a sigla. Mas uma hora a gente aprende e faz esse caminho de volta com os nossos ancestrais aí. Então, o Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento, ele é um processo de investigação e de dar as mãos que a gente começou a movimentar aí em 2015, quando a gente entendeu que não era preciso só mapear quais eram essas alternativas nos territórios, mas principalmente fazer com que essas alternativas conseguissem dialogar. Então, não bastava a gente dizer que uma comunidade sofria com despejo, mas precisava visibilizar que o que aquela comunidade ou sociedade ou grupo, organizado ou não, queria direito à cidade. E assim como ela, lá na região periférica de Recife, também tinha uma galera lá na periferia de Salvador também brigando por luta por moradia. Então, para além, né, de reconhecer quais eram essas lutas e mapear quais eram essas lutas, a gente entendia que para fortalecer essas lutas, a gente precisava pensar ações coletivas e fazer com que esses coletivos conseguissem dialogar. Então, o Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento, ele é um plano que começa a surgir e ser ensaiado a partir de um processo formativo nosso, né, que tem a ver com a autogestão dos trabalhadores e trabalhadoras em vários setores, que nasce em 2015 e que começa a reunir uma cambada de gente maravilhosa ao longo desse Brasil todo, né? A gente conta aí com 7 estados participando com a gente, mais de 35 movimentos sociais já passaram e hoje permanecem com a gente, que deu origem ao que daqui a pouco a Rafa vai mostrar para a gente, assim que eu terminar de falar, que é a nossa plataforma, né? A gente entendeu que precisava, além de mapear e fazer com que esses coletivos se encontrassem para pensar ações concretas, conjuntas, de enfrentamento a esse modelo de desenvolvimento, a gente também precisava ter um lugar quando que a gente chegasse aqui numa aula
ou numa conversa com outros grupos, e a pessoa fala, não, beleza, mas o que vocês estão fazendo concretamente? A gente poder mostrar essa plataforma que foi construída coletivamente com os movimentos sociais populares que fazem parte desse processo, onde tem todas as informações, ou as principais informações sobre esses grupos, as principais ações que estão sendo desenvolvidas, os materiais que já foram sistematizados pelas lutas desses movimentos, as ações que a gente faz conjuntamente. Então, ela é uma plataforma que a gente chama de georreferenciada, né? Tem um grande mapa lá em que e tem os pontinhos marcados no mapa onde essas iniciativas pulsam e vivem a partir dos seus territórios, e aí você clica e aí você consegue ver um pouco da história e do que a gente já fez junto e junta com esses movimentos, e que esses movimentos já dialogaram, inclusive, a partir da gente, a partir do nosso trabalho. Então, estou dizendo isso tudo para dizer que uma das nossas grandes apostas, né, é o trabalho territorial, e não é um trabalho territorial que a gente traz, né? Então, não se trata da gente chegar em Santa Cruz e entender que, a gente acha que os moradores e moradoras de Santa Cruz precisam de formação política para entender o porquê que uma siderúrgica está instalada lá, né? Mas, principalmente, ouvir o que moradores e moradoras de Santa Cruz, por exemplo, têm a ver ou têm a dizer, né, dessa instalação, né, do quanto que essas vidas foram prejudicadas por conta dessa instalação e do quanto que a economia permeia não só as vidas, mas o cotidiano dessas pessoas, porque isso é economia, né? Isso é economia política. Uma siderúrgica está instalada numa das regiões mais periféricas da cidade, né, onde tem os piores índices, onde tem o pior IDH, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, não é à toa, e isso tem a ver com uma política econômica. E tem a ver com uma política econômica que não é só do Rio de Janeiro, não é só do Brasil, é uma política econômica macro. Então, esse trabalho de desmistificar a economia política, mas também ir para os territórios e entender como isso impacta diretamente, é um dos nossos principais trabalhos. E aí acho que eu falei pra caramba, talvez esteja passando do meu tempo, e acho que é muito importante também ouvir vocês e entender aí o que vocês têm de pergunta, o que isso esbarrou em cada um e cada uma de vocês, né? Eu entendo que cada um e cada uma de vocês vem de um lugar e de uma história de vida, e aí falar um pouco também da importância de estar aqui hoje falando para vocês, né? A gente está hoje num espaço, embora virtual, é de uma universidade pública federal, que está prestes aí, a gente ouviu ontem aí, um burburinho que para nós é muito triste, imagino que para vocês esteja batendo na carne, que é o fechamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obviamente a gente sabe que isso também parte de uma série de estratégias, como aconteceu com a UERJ, né, que é de visibilizar para o mundo. Porra, uma organização como a UFRJ pode fechar, isso é uma catástrofe, né? Então, que é muito importante que a gente esteja aqui hoje falando disso, nesse lugar, porque também se trata disso, né? Então, o trabalho com a crítica tem a ver com a formulação crítica também dentro da universidade, e o trabalho das alternativas está num espaço como o da universidade, a gente poder discutir essa questão, né? Porque o processo das arbitrariedades de um modelo de desenvolvimento também passa por como uma universidade pública funciona. Então, acredito muito nesse espaço também que a gente está hoje aqui falando como um espaço de resistência. Queria muito ouvir vocês. Onde é que o que a gente fala esbarra na vida pessoal de cada um e cada uma. Imagino aqui que cada um e cada uma tem uma história para contar de onde esbarra o racismo na vida, né? Seja por experiência própria, seja por um território periférico que habite, seja por uma história de família. Então, para nós não interessa falar do caso da TKCSA se a gente não consegue fazer eco na vida de cada um e cada uma de vocês. Então, é muito importante ouvi-los. Então, não sei, Rafa, se a gente passa rapidinho o vídeo da campanha e rapidamente pela plataforma para vocês entenderem também, para ilustrar um pouco o que eu falei quando eu falei da plataforma. O que você acha? Acho que sim, vou colocar a plataforma aqui e você fala um pouquinho dela, pode ser? Oi? Vou colocar a plataforma aqui e você fala um pouquinho. Ninguém falou que eu estava falando rápido, que o pessoal fica tentando pegar o que eu estou falando assim, ó, e não anota. É uma estratégia, né, gente? Vocês sabem que isso é tudo estratégia. Eu falo rápido, pegou, não pegou, falei alguma besteira também, passou rápido. Tá dando pra ver daí? Tá abrindo para mim, não sei se tá abrindo para vocês. Já abriu. Massa. Eu não tô vendo ainda, Rafa. Para mim tá abrindo ainda. Vai chegar. Agora abriu. É a internet do Pax. Então vamos lá, a gente passa daqui a pouco. É a internet do Pax, é um problema maravilhoso. Então vamos lá. A gente depois passa esse link para vocês fuxicarem também quando vocês quiserem, mas é ppad.org.br, e aí lembrando que PPAD significa Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento. Então nessa página aqui inicial tem o Quem Somos, né? Da onde a gente parte, contando um pouquinho da história.
E aí tem essas ilustrações lindas de um outro coletivo que é muito parceiro nosso, que também vai estar no PPAD agora, que é um coletivo de educação popular e sistematização de metodologias participativas, uma galera que está super afinada com a gente. Nessa grande minhocona que a gente chama de Rio do Tempo, a gente tem meio que uma cronologia de como é que esse processo aconteceu, né? Então, numa curvinha desse rio, a gente tem os marcos históricos, os principais intercâmbios que aconteceram entre os grupos, as ações coletivas que surgiram desses intercâmbios ou não, os cursos, né? Lembrando que a gente tem cursos anuais, a gente dá o nome de curso, mas na verdade são grandes encontros, né? Na verdade não tem nem ninguém que ensine a ninguém, todo mundo todo mundo trocando mesmo, e as principais publicações que saíram desse processo. E aí não tem só a ver com publicações que saíram do processo PPAD estrito sensu, né? Tem a ver com publicações, inclusive, dos grupos, coisas produzidas pelos próprios grupos e movimentos sociais, coisas produzidas pelo próprio Pax que foram brindadas aí, celebradas com esse processo. E aí Rafa está entrando ali na parte dos cursos, né? Clicando em cada um desses pontinhos, a gente vai vendo, vai passeando aí por esse jardim de memórias, né? Por esse rio de memórias. Tudo que aconteceu, que foi banhado aí por esse rio de memórias, e aí vocês podem fuxicar depois. Tu vai lá em cima para mim, Rafa, de novo? Ah, não, desculpa, vamos no mapa, só para o pessoal ver o mapa. E aí o mapa que eu falei, já o referenciado, é que você passando por cima dos estados, você pode ver as experiências com as quais a gente trabalhou e trabalha e fazem parte desse plano popular, né? Então, aí no Rio de Janeiro, vocês veem que a gente tem alguns pontinhos clicados. E aí, Rafa, clica um aí para a gente ver. Ó. No coletivo Marta Trindade, quando você clica ali na parte de Santa Cruz do mapa, tem o coletivo, uma história rapidinha do coletivo, as categorias, né? Esse mapa é todo categorizado e essas categorias surgiram das próprias reuniões com os grupos. Então, a gente tem lutas antirracistas, pedagogias de luta, feminismos populares, não é feminismos populares que está o nome, não. Depois a gente passa pelas categorias. Direito à terra, território, direito à cidade, terra e território. A gente vai passar daqui a pouco para vocês verem quais são os territórios. Então, cada coletivo que a gente passa, aqueles quadradinhos ali de baixo, são as categorias nas quais esse coletivo se enquadra, né? E ele tá já referenciadinho no mapa também, e tem uma história principal do coletivo. E aí também, não é o caso do Marta, mas e aí tem as redes, né, lá, então tem o Facebook e o Instagram que a gente pode encontrar as principais informações sobre o coletivo, e assim tem com todos os coletivos que fizeram parte e ainda fazem parte dessa construção. Lembrando que a gente se reúne hoje em dia mensalmente, né, para a alimentação dessa plataforma nesse momento, mas já foi para a construção dessa plataforma, antes dessa plataforma já foi para a construção dos cursos e dos encontros, já foi para a construção das ações, e ano passado foi... chegou nas categorias, mas só para falar. E ano passado foi para a construção das ações coletivas territoriais de minimização dos impactos da Covid-19 sobre os territórios e comunidades, né? A gente teve muitas ações coletivas. E aí a gente vai ter uma abinha no site que a gente está construindo só sobre essas ações autogestionárias territoriais de combate ao Covid. Essas são as categorias do site, da plataforma. Você passa por lutas antirracistas, e aí tem o que a gente chama de lutas antirracistas. Então, inclusive, essas categorias e essas categorizações também foram construídas coletivamente, né? Tudo que está escrito aqui foi pactuado com os grupos e ainda está em construção. E aí, em cada categoria dessa tem o que são lutas antirracistas para vocês, que é uma parte de interface com a galera que está ouvindo e lendo a gente também. Então, vocês podem ir lá e dizer, luta antirracista para mim é isso. E aí, num dado momento, a gente vai recolher tudo que a galera também tem falado para fazer discussões em cima do que surge do público com o qual a gente trabalha e está lendo a gente, né? Então, a ideia é que seja uma construção coletiva permanente. A outra categoria é luta por terra, território e... É onde tem a Janja. Luta por terra, território e luta por moradia. Então, também, da mesma maneira, está lá para que cada um possa contribuir com essa coletivização. Agricultura, agroecologia urbana e segurança e soberania alimentar, que é um tema que é recorrente, também aparece muito dos nossos coletivos e coletivas, porque também tem muitos coletivos e coletivas de agricultura urbana e agroecologia. Arte e cultura, e aí é importante que a gente entenda que essas categorias são as grandes bandeiras de luta também de todos os coletivos que fazem parte
desse grande caldeirão que é o Plano Popular, né? Comunicação, né, também é uma das nossas bandeiras de luta, trabalhadas pelos grupos com muito afinco. Feminismo e luta das mulheres, entendendo que a gente não parte de um lugar só quando a gente fala de feminismo, né? E que nem toda a luta da mulher é entendida como feminismo, então a gente tentou ser o mais plural possível num espacinho pequeno para conseguir abarcar as experiências das mulheres e de luta das mulheres nesse quadradinho. Economia solidária, né? Porque a gente também trabalha com grupos de produção, comercialização e consumo, e que é uma pauta de luta. A gente não fala de qualquer economia, a gente fala de uma economia cooperativa e solidária. Organização popular e luta por direitos, porque tem grupos e coletivos que não se enquadram nas outras categorias, mas se enquadram como grupos de organização popular, né, que estão firmados e direcionados à luta por direitos. Defesa das águas é uma das nossas bandeiras de luta, né, e aí a gente está falando desde da luta por água, que passa pelo Xingu Vivo e do processo contra Belo Monte até a falta d'água na Serra da Misericórdia, Complexo da Penha, favela do Rio de Janeiro. Pedagogia de luta e educação popular, a gente entende que isso é uma nossa grande bandeira de luta quando a gente parte das metodologias do trabalho de base para defender a nossa aposta metodológica, né, e de educação, do que a gente está falando quando a gente fala de educação, né, uma educação construída junta, popular, periférica, e não dessa educação formal branca, privilegiada, e não por ser branca especificamente. Espero que vocês entendam o que eu estou falando, senão a gente parte para o debate, vai ser bom também. A gente tem uma partezinha e uma categoria chamada de Varal de Saberes, que é onde a gente reúne as principais publicações, não só do Pax e desse processo, mas também de todos os coletivos que estão com a gente. E aí, lembrando que esse site saiu agora, em março, e ele ainda está em fase de alimentação, até ficar mais gordinho e gostosinho, que é o que a gente quer que ele fique, né? Então tem muita coisa que a gente precisa alimentar ainda. A gente está em fase de engordar esse site. A gente tem os nossos podcasts que passam pelos principais temas de trabalho nosso e desses coletivos e coletivas. Temos os nossos principais vídeos, então tudo isso ainda está sendo alimentado, né? A gente está na fase de conversar com os grupos e coletivos para que os grupos possam alimentar de coisas próprias também. Então esse site também vai ser uma grande biblioteca, né, onde as pessoas e os grupos possam ter nesse site um espaço de sistematização dos seus trabalhos, dos seus materiais. E temos as principais notícias, que é onde a gente está alimentando as coisas que acontecem tal como elas acontecem no momento em que elas acontecem. Então, dizer que esse site ainda já é para nós muito importante, mas ele ainda está em fase de aprimoramento, de alimentação. E acho que agora a gente pode apresentar o site vi que a Rafa já botou ali no vídeo do Jaci, que é um pescador, uma liderança de Santa Cruz, um mais velho dessa região, que a gente bebe muito na fonte, que a gente conta muito para essa luta, um grande resistente dessa região, né? Uma pessoa que com seu exemplo aí de vida e de luta nos inspira muito a beber na fonte de quem não teve tempo de desistir nesse meio do caminho, né? Pode falar, Aline, desculpa. Pode falar, Rafa, era isso. Não, é porque eu não compartilhei o som, eu não sei se o som vai junto aqui. Vocês me indicam aí se foi ou se... Tá, eu te digo. Tá, peraí. Em 2021, a maior siderúrgica da América Latina. Tá baixinho. Mas tá com som? Eu acho que eu ouvi som, então... Tá com som, sim. Tá. Acho que dá para aumentar. Aumentei meu microfone aqui, deixa eu ver. Meu áudio. Em 2021, a maior siderúrgica da América Latina passará por um processo de renovação de sua licença. A Ternium no Brasil, a antiga PKCSA, deseja seguir produzindo milhões de toneladas de aço e aumentar ainda mais o lucro de seus acionistas. Mas afinal, a licença é para quê? Para continuar contaminando o Canal de São Francisco e a Baía de Sepetiba? Para seguir poluindo o ar da zona oeste do Rio de Janeiro, prejudicando a saúde da população? Para liberar milhões de toneladas de dióxido de carbono que agravam o efeito estufa e aquecem todo o planeta? Para acabar com a vida marinha e tirar a renda dos moradores que sempre viveram da pesca na região de Santa Cruz? Para continuar negando a indenização para centenas de pessoas que tiveram prejuízos materiais e imateriais por culpa da empresa?
É para não pagar impostos? É para seguir descumprindo a legislação ambiental? Enquanto a Ternium CSA e os acionistas estrangeiros comemoram seus lucros, a população de Santa Cruz adoece com a poluição e sofre sem comida na mesa, sem peixe, sem renda, sem direitos e sem justiça. A renovação da licença será mera formalidade ou o poder público vai exigir que a Ternium cumpra a legislação ambiental e respeite o direito à vida e à saúde dos moradores e moradoras? E aí dizer só rapidinho, não sei se Rafa também quer complementar, Vanessa, mas dizer que esse é acho que Rafa pode explicar, que é um vídeo da nossa campanha que está fresquinha aí, recém-parida, né, Rafa? A gente tem umas 3 semanas aí, acho que ela está no ar, mas uma vida inteira aí de trabalho coletivo. E dizer que a gente disponibilizou, já mandamos para Paulinho, uma lista vasta de material, tanto sobre a Ternium Brasil, quanto sobre essa parte que a gente está chamando de alternativas, mas que são as partes que a gente chama de onde a vida pulsa nos territórios, né? Para vocês olharem, lerem, mas que tem tudo também no nosso site, que a gente vai deixar disponibilizado para vocês. E aí vou abrir para Rafa e Vanessa, de repente, se elas quiserem ainda complementar, mas queria... Não, Rafa, Vanessa, não? Vamos para o debate, acho que foi, assim, acho que só essa coisa da campanha quer reiterar que esse caso todo que a gente contou, essa é a primeira, esse ano é o ano da primeira renovação de licença. A Ternium atuou por muitos anos sem licença de operação, conseguiu a licença, não cumpriu o que deveria cumprir e agora está pedindo a renovação. Então a gente entende como um momento emblemático também para tentar trazer essas denúncias e incidir como possível. Acho que só esse contextozinho e acho que vamos para o debate. Vamos ouvir também voltar nos pontos lá atrás, fazer Tamo aí. Eu queria eu levantei a mão aqui porque eu queria só fazer um pedido, assim. Eu acho que é muito importante esse momento que está acontecendo agora, dessa renovação da licença. Vocês já falaram um pouco, mas eu assistindo semana passada um dos vídeos, me impactou muito a fala daquele pescador em que ele diz, isso em 2016, a gente espera que as coisas melhorem. Né? Eu fiquei muito com essa fala reverberando aqui. A gente está em 2021 e a gente está num momento muito importante, né? Dentro desse contexto da continuação da siderúrgica, né? No território. E aí, se vocês puderem falar muito rapidamente um pouquinho sobre como é essa campanha Licença para Quê, eu acho importante, porque foi como eu falei, né? A gente está dentro da nossa caixinha universitária e são muitas bandeiras de luta, né? A gente tem muitas bandeiras hoje no Brasil. E eu costumo dizer assim, que a gente não pode abraçar todas, mas que minimamente a gente precisa estar informado sobre o que está acontecendo no nosso país. Né? E que aí a gente vai poder abraçar aquelas bandeiras que a gente tem mais afinidade, ou que tem mais proximidade, ou que estão no nosso território, mas que a gente tem a informação correta é muito importante. Assim. Então, se vocês puderem falar só um pouquinho desse momento... Eu agradeço. E aí depois a gente continua, pode ser? Só para já trazer esses elementos. Então, a campanha, ela está sendo lançada, e até com esse nome, né? A gente tem uma campanha permanente que chama Pare Ternium, né? Que vem desse processo de organização popular junto ao território, e no sentido de, antes dela conseguir a licença, da luta de que, cara, essa empresa não pode estar ali. Olha o tamanho disso, olha a relação de vizinhança que ela tem com a comunidade, que é extremamente de violação de direitos, né? E esse ano é o ano de renovação da licença. Então, a gente criou essa campanha no contexto de... O nome dela é Licença para Quê? Por isso, porque ela traz também o tema do licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental hoje no Brasil, por onde ele passa e quais os... Né, existem vários descumprimentos da legislação e, ao mesmo tempo, um processo que não favorece, um processo em que a empresa é praticamente responsável pelo próprio monitoramento dela. Então, eu acho que esse é um ponto central para a gente na campanha. A gente falou muito disso, né, Vanessa, nas últimas, que não é possível. A gente tem 15 anos de atuação e esse monitoramento deveria ser feito pela empresa e não está sendo feito. Os moradores não sabem a água que bebe, não sabem como está o ar. Eles não aceitam o relatório da Vigilância Popular em Saúde como legítimo. Enfim, vários questionamentos à Fiocruz, já tiveram figuras da Fiocruz processadas pela empresa nesse contexto. Então, é uma série de ataques, né, ao longo desse ano, ao longo desse processo, ao longo desse tempo. E a gente traz essa campanha, ela já foi lançada junto à Rede Brasileira de Justiça Ambiental, ao Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental,
Articulação de Atingidos e Atingidas pela Vale, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que é o MAN, e o Instituto Araiara. E para a gente é muito importante lançar essa campanha já com esse alcance e também poder falar dela aqui, porque a gente sabe que o território não é um território de simples atuação. Então, para a gente é muito importante saber que tem mais gente junto, que tem mais gente olhando para isso, no sentido até da segurança de quem está construindo essa luta no território e à frente também a partir das organizações. E o objetivo central dela é questionar esse processo de licenciamento. Já existem cerca de 238 ações dos moradores, ações judiciais, né, dos moradores por reparação individual. Existe uma ação que envolve a pesca, existe uma ação de improbidade administrativa contra o Sérgio Cabral e a Marilena, que era quem concedeu uma licença de ampliação que foi tida como irregular. Então, tem processos judiciais em curso, e esse é o momento do órgão público, né, licenciar ou não a empresa. Então, a gente tem uma série de questionamentos, né? Se a gente for olhar, a empresa não teria como funcionar a partir do que ela faz, mas entendendo todo o sistema, a gente está também no momento de entender o que é crucial para os moradores. Porque não tem como renovar sem colocar um filtro novo. Não tem como renovar sem colocar uma assessoria técnica independente, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente tem batido na tecla. Os moradores precisam ter fonte de pesquisa e de dados também para monitorar o que está acontecendo no território. As indenizações. Imagina uma empresa que causa impacto há 15 anos, casa rachada, alagamento, impacto na saúde, e nem sequer uma indenização, que a pessoa pode reformar a casa, no mínimo, pagar a saúde, né? Pagar o que precisar de saúde, exame, fazer. Nem isso. Até isso a empresa briga judicialmente para não pagar. Então é um lugar de expor isso tudo, né? E a gente entendendo que a luta continua também para além da campanha, a gente pensar o que pode ser construído a partir disso, né? A gente tem a previsão de ter uma audiência pública em junho, então acho que já destaco isso para vocês, que isso acontecendo seria muito importante contar com o apoio do máximo de pessoas que conseguem também contribuir nesse debate, então fica um pouco o convite. E o mote da campanha é um pouco esse, né? Perguntar a licença para quê? A licença é para continuar ampliando o lucro, para produzir aço, ou ela inclui essas violações de direitos também, né? O cerne dela é esse, isso está... e aí é uma pergunta principalmente, né, ao poder público, porque ele precisa responder sobre isso e ele não tem feito. Então, é um fôlego, né? A gente sabe que a luta continua, a gente sabe que nem tudo vem dessa campanha, mas a gente sabe o quanto muda para a vida dos moradores conseguir um filtro, né, que faça sentido, a indenização, a assessoria técnica. A gente sabe que se for pensar a luta contra os megaprojetos como um todo, pode ser um passo pequeno que a gente dê agora, mas é um passo gigante para quem está ali há 15 anos passando por isso. Acho que é isso. Perfeito, Rafa, obrigada. A gente está com 4 pessoas inscritas. Eu acho que a Ana Lúcia levantou a mão depois. Eu não vi mais a mãozinha dela levantada. Ana, você me corrige se eu estiver errada. Mas eu até tinha te colocado aqui, aí eu tirei seu nome. Exato, eu levantei por engano. Mas se tiver um tempinho, então depois eu falo, mas foi por engano mesmo. Obrigada, desculpa. Tá bom, então acho que é Massami que fala? Acho que é a primeira inscrita. Boa tarde, Massami, né? Você vai ganhar um prêmio que você falou de primeira. Ó. Gente, muito boa tarde. Eu sou mestranda do NIDES. Boa tarde, professora Ana Lúcia. Prazer em vê-la aqui, minha querida. Muitas coisas para falar, mas assim, primeira coisa é registrar um sentimento assim de gratidão, né? Um panorama que vocês trouxeram assim. Um panorama que vai de A a Z, né, nessas questões, porque tudo isso se conversa entre si, né, não é só questão ambiental, não é só social, a questão do racismo ambiental que liga várias pontas, né, então vou tentar ser rápido, vamos ver se eu vou conseguir para falar tudo que eu gostaria. Então, eu sou mestranda no NIDES agora, e minha formação básica, eu sou gestora ambiental, e cheguei a fazer uma especialização sou especializada, né, em licenciamento, mas eu nunca trabalhei com isso, porque o licenciamento, para a gente trabalhar no chão mesmo, é um lugar muito corrupto. Então, assim, eu me formei em 2011, fiz essa pós-graduação uns 2 anos depois, e vi que eu não tinha condições de trabalhar com isso, porque já existia, você veja bem, antes até dessa política do Bolsonaro, já existia ali um grande... É incrível você ver pessoas que estão no meio ambiente e que estão lá, e o cara falou para mim, eu vou fazer esse curso porque estou ganhando para ganhar dinheiro. Então, eu estava lá por amor ao meio ambiente, então existe, né? Acho que é para a gente também não romantizar que todo mundo que tem formação em ambiental
tá por amor, né? É uma coisa horrível de se falar, mas é isso também. Uma das coisas também que eu queria, assim, pontuar, né? Por exemplo, isso que a Vanessa trouxe lá da experiência dela vivida, né? Porque, por exemplo, eu até confesso que eu não tenho essa experiência vivida. Eu sou nascida e criada, moro em Petrópolis, né? E o que tem aqui de ambiental são as questões dos deslizamentos, que é uma questão também, mas não é exatamente de parque industrial. A gente já teve, não tem mais, já foi um grande parque industrial de indústria têxtil, né? E matou todos os rios da gente, né? Porque elas jogavam a tinta, os químicos, né? Direto, sem nenhum tratamento, nem existia legislação para isso. Então, as nossas questões não são essas, e hoje Petrópolis é entendido como ponto turístico, cidade linda e tal, e o rio é completamente morto, tá? É um esgoto a céu aberto, não tem tratamento, e vende uma imagem de cidade turística. As coisas assim que a gente não consegue entender bem, mas tudo bem. Então, a experiência vivida é muito importante, né? Tem o peso 2. Fiquei muito feliz de ver o panorama que a Rafaela trouxe, né? E também, assim, levar a gente a uma reflexão de que tudo isso que acontece no Brasil já foi ensaiado. Tipo assim, essas empresas todas são grandes multinacionais, são as globais, que já fizeram essas arbitrariedades em outros países, só sendo que elas nunca fazem no país de origem. Na casa delas, não, elas sujam a casa do vizinho. E costumam, muitas, no caso, que são da mineração ou estão em relação com a mineração, fizeram muito isso na África. Então, assim, a relação do Brasil com a África é uma relação indelével, não só por conta da nossa colonização forçada, né, que foi a escravidão, mas porque processos de exploração continuam acontecendo. Então, só um exemplo, por exemplo, a gente tem, se a gente pegar o episódio da libertação da África, né, as lutas anticoloniais africanas, a gente vai ter o assassinato do Patrick Lumumba, que fez 60 anos em janeiro, e ele foi assassinado a mando do governo e em parceria com a Union Minière, que é um conglomerado belga, que virou o Umicore, que opera no Brasil, em São Paulo. Ela é a única empresa, tudo que hoje está sendo... Há pouco tempo foi assinado o termo de logística reversa de eletroeletrônicos. E aí tem uma parte do pessoal do ambiental que comemorou, mas eu comemoro, mas eu olho assim e fico querendo entender, porque 10 anos depois, nesse protocolo que estava em discussão, os catadores, os trabalhadores foram limados desse processo, então é muito difícil você entrar nessa cadeia, né, de recolhimento, e é tido como uma ação ambiental maravilhosa, eles enchem a bola, mas se você for olhar bem, os catadores foram excluídos, então eles vão ganhar. Então a gente, enquanto consumidor, vai devolver esse aparelho eletroeletrônico. Algumas empresas que vão fazer esse recolhimento vão levar no final, vão fazer um pré-tratamento e entregar nessa Umicore, que hoje chama Umicore porque mudou de nome, porque ela não queria o peso do passado dela em relação às arbitrariedades, assassinatos cometidos na África. Então, assim, eles estão sempre trocando de nome, aí, por exemplo, a TKS, não sei o que, trocou de nome, eles fazem isso. Então, assim, eles têm um savoir-faire, entende? Eles já têm um esquema que funciona, e a gente tem que estar atento. É claro que essas informações todas com tantos detalhes é para a gente aqui que estuda, mas, enfim, quanto mais vocês fizerem esse trabalho junto das comunidades, de mostrar que não é só ali que acontece, que historicamente acontece, que essas empresas todas têm rabo preso, têm essas atitudes e vão sujando e poluindo, não no ambiente deles. Eles não fazem no ambiente deles, fazem no outro. Fazem no hemisfério sul, fazem na África, né? Enfim, desculpa se eu me alonguei um pouquinho, mas eu fiquei muito... e quero agradecer novamente o convite da professora Paula e todos que estão aqui, a fala maravilhosa de vocês. E minha irmã Aline, meu mutumbá, também sou há 32 anos confirmada como EQED, num axé que, na verdade, é um quilombo, né? Os axés são quilombos de resistência também. Muito obrigada. Letícia, fala tu agora. Vocês podem ir falando, gente. Quem tiver inscrito aqui, não precisa chamar, não. Tá dando para escutar, gente? Tá com um pouco de barulho aqui, tá?
Eu gostei muito das falas, assim, todas trouxeram muitos elementos. Eu estou até tentando processar tudo, todas as informações, porque como a professora Paula falou, não dá para lutar todas as lutas, mas saber, né, um pouco de cada é importante. E aí algumas questões, assim, que eu fiquei, que eu queria saber, essa questão, o que está do nosso lado no sentido de legislação ambiental? Assim, eu queria saber um pouco disso. O que vocês podem falar, né, em vista desse assunto de legislação, quando a gente está falando sobre isso, acho que a Aline falou, né, quando a gente está falando nesse sentido de desmistificar a economia, e quando a economia tá muito voltada e está intrínseca nesse modelo capitalista. O que eu tenho de legislação frente a um modelo gigante e que atua, assim, no global, né? Então, eu queria saber um pouco disso. E outra questão que eu tenho eu queria saber quais são as alternativas, assim, nesse sentido de educação, né? Que vocês trabalham para fazer esse movimento de informar os próprios moradores para que não aconteça isso que a Vanessa falou, né? Dos moradores, eles meio que acabarem aceitando um pouco das ações da empresa porque eles, de alguma forma, ganham aquilo que o Estado não consegue prover para eles, sabe? Então, eu queria saber um pouco disso, que ação, assim, de educação vocês fazem para passar, de fato, o que são os impactos e consequências que essas empresas causam no território para a vida dos moradores. Então, é isso. Assim. Gente, acho que como ela fez 2 perguntas, talvez fosse legal vocês trazerem as respostas antes de a gente passar para a próxima fala. O que vocês acham? Para a gente não misturar muito, né? Porque pode ir para outro caminho a próxima fala. Então, eu acho que Massami falou muito acho que vou esperar para a Rafa responder, Vanessa, talvez se quiser começar. Vou falar um pouco da pergunta de Letícia, que fala um pouco das estratégias de educação para a gente tratar com esses impactos, né? Em relação à legislação, ela está muito pouco do nosso lado, né? A legislação, ela beneficia muito os mega conglomerados, ela beneficia muito os megaprojetos de desenvolvimento, como foi o caso da Ternium Brasil. Assim, a gente tem uma bibliografia que a gente mandou, inclusive, para vocês, que fala um pouco da história da instalação da empresa aqui, né? Acho que Rafa falou rapidamente, Vanessa também, é uma empresa que ela funcionou, inclusive com isenções fiscais, como o Paulinho está falando, foi o caso da TKCSA, né? Hoje Ternium Brasil, que é esse caso que a gente traz. A licença funcionou durante anos sem licença de funcionamento, somente com licença de instalação. Isso já é um retrato de como a nossa legislação ambiental beneficia essas empresas, né? Isso não poderia ter acontecido. E não bastou as inúmeras denúncias que a gente fez ao Ministério Público tratando dessa arbitrariedade, né? Então, não sei se a Rafa quer puxar esse bonde daí, Rafa, para falar um pouco da legislação e depois eu volto com a questão da educação. Vou aproveitar que a Rafa voltou. Pode ser, estamos fazendo já a rodada dessas e depois a gente abre para o próximo, é isso? Isso. Acho que sobre esse ponto da legislação, vou começar dele, já que ele apareceu aí com a Aline. Eu não sou especialista em legislação, mas conheço pela prática, né, por trabalhar 13 anos nesse campo. Mas o que a gente percebe é que tem uma relação muito forte com a questão da participação, Letícia. Que eu acho que, igual quando a gente pensa os conselhos que estão construindo os extintos conselhos, os extintos espaços de participação, eles fazem uma diferença grande. Porque quando a gente tem um processo que tem a licença prévia, que tem a licença de operação, que tem o termo de ajustamento de conduta, mecanismos, quando eu falo da legislação ambiental ter algum recurso, são os mecanismos que ela aciona. Mas quem gere isso, né? Quem decide sobre isso? Acho que a gente tem, em alguns pontos da legislação, aquela coisa, quando teve reforma do Código Florestal, tanto que a legislação é constantemente atacada. Isso é um sinal de que ela tem algum ponto que nos favorece. Ela é constantemente atacada e tem sido constantemente atacada em pontos que são muito caros. E que quando, por exemplo, um grande empreendimento precisa driblar qualquer coisa disso, ele não quer driblar. É aquilo que o Ricardo Salles falou, ele quer passar a boiada. Não é pular cerca, não é... É isso que eles têm feito há tempo, né? Quando a gente tem uma legislação que minimamente
esbarra nisso, mas a gente não tem, e como a gente tinha antes também, que fazia alguma diferença, mas não era tanta. A gente sabe que esse histórico não vem de governo Bolsonaro, Temer, ele vem de tempo, né? O desenvolvimentismo no Brasil é arraigado, ele não vem de agora. Mas acho que o ponto que eu colocaria era um pouco desse, assim, dessa relação entre o que a gente tem enquanto parâmetro na legislação ambiental com os processos de participação, que quando eles não são puxados pelo Estado, aí eles são puxados pela gente. Igual a gente agora na campanha, a gente vai precisar acionar a legislação ambiental, a gente diz lá sobre o descumprimento da legislação ambiental. Então, acho que quando eu digo desse nosso favor, acho que é esse lugar, que ainda é uma legislação que tenta ser desmontada pelo poder estabelecido, sabe? Então, quando a gente olha para isso, a gente já vê que ela tem ali realmente mecanismos que podem nos ajudar, mas acho que no geral é isso, assim, a gente pensa pela gestão, né? Não importa igual a Constituição, quando a gente fala da própria Constituição, né? O quanto de coisa que tem ali que poderia ser acionada em nosso favor e qual poder a gente tem de fazer isso, que é pequeno. Vou deixar as alternativas para a Aline e vou comentar então rapidinho umas coisas que a Massami falou. Massami, né? Acertei também. Eu acho que esse ponto da externalidade dos danos e dos riscos, né? Acho que é assim que a galera da pesquisa costuma chamar, que é essa externalidade mesmo. Um exemplo é que, e aí essa coisa da desigualdade de poder, a Ternium, a TK-CSA tentou se instalar no Maranhão, mas teve resistência, teve luta, o povo se organizou e veio para Santa Cruz. Então, que eles chamam de chantagem locacional também, né? Que é esse lugar onde vai passar mais fácil, que é a galera que vai ter menos acesso a apoio jurídico, né? A galera que não vai ter como lidar um pouco com isso, né? E essa coisa da diferença de tecnologia, você falou de África, lembrei que tem isso também, tem tecnologias que são usadas no Brasil que mesmo precárias, em África, são usadas tecnologias anteriores de redução de danos. Essas empresas em outros países usam outras tecnologias, então isso é um outro lugar, tem uma tecnologia super para poder filtrar ali, mas não usa, até a gente cobrar. Ficam esperando a gente dizer, opa, aqui é ser humano também, aqui também precisa disso, assim, sabe? Essa lógica de eu uso uma tecnologia num lugar e uso outra em outro. E aí, nesse sentido, queria também dizer que a gente está num processo de articulação, a partir da articulação de atingidos pela Vale com Moçambique. Em breve vai ter um intercâmbio de juventudes que o Marta Trindade vai participar, junto com o coletivo de juventude de Moçambique, justamente para compartilhar sobre as lutas, sobre o que tem passado nesses tempos, e eu acho que vai ser um processo bem bonito, assim, isso é uma coisa que a gente sempre busca nessas intercâmbios sul-sul, que a gente chama, a partir do sul global, de pensar como essas lutas se fortalecem. E um outro ponto que a Massami trouxe, que é muito sensível, é esse do lugar dos defensores de direitos humanos nesse contexto. Quando a gente fala essa coisa do apoio, é que defender direito humano no Brasil, a gente sabe que historicamente é um lugar de risco, é um lugar difícil de se estar, e que a gente vê agravado agora nesse contexto de agora, né? A gente vê que isso não é uma coisa do passado, sabe? A gente tem casos recentes de empresas que trocaram de nome e vão sempre trocar, porque o passado sempre vai ser isso, né? Porque vários casos, né? A própria Ternium tem casos de prisão de pessoas no México, na Argentina, uma série de casos de violações de direitos. Então, por isso que a gente fala, quando a gente está construindo processos, é muito importante a gente falar para fora, a gente ter aquela coisa de compartilhar na rede, às vezes, quando você vê uma coisa dessa. Quando a gente faz isso, quando a gente dá visibilidade, a gente mostra que a gente está de olho, que não é uma coisa que eu vou só, né, agredir ou violentar ou exterminar alguém ali que vai acabar com essa luta. Então, uma das coisas que garantem nossa segurança é justamente o apoio mesmo, né? Acho que é um lugar sensível que é importante dizer também. Mas acho que é isso. Passo para a Aline e Vanessa. Vanessa quer falar um pouco desse... Você colocou uma coisa aqui no chat da lei municipal que isenta... Eu estou tentando achar o link da LERJ. Foi no início do ano, teve um maior burburinho entre as redes de ambientalistas aqui do Rio, justamente pelo fato de a extrema Zona Oeste ter uma mortalidade muito alta por Covid, né? E aí a gente sempre tenta fazer essa ligação entre os impactos nas vias respiratórias com a mortalidade com a Covid. Então, enfim, é realmente um projeto, né? A gente sabe que aqui é onde tem menos leito, iam abrir o hospital de campanha em Santa Cruz e não abriram. Então, tem todas essas questões. Eu estou tentando achar o link dessa lei para colocar aqui no chat também. Vanessa, só para entender, é uma lei municipal que isenta as indústrias de...
de pagar os impostos, que já são baixos, mais ainda. Entendi. E aí favorece o funcionamento delas durante a pandemia. Eu vou tentar achar o link. Tá. E acho que tem uma pergunta da Letícia, mas qual que você vai responder agora, Aline? Tá. Vou falar rapidamente sobre isso que Letícia, e aí Letícia vê se eu estou errado, se é isso mesmo que você quis perguntar, que tem a ver com as estratégias de educação para tratar desses impactos nas comunidades. Vou tentar falar um pouco, né? Assim, primeiro dizer o que a gente acha importante, né? Porque também é para além disso, né? Como é que a gente acha que um ato tão arbitrário como esse pode ter consonância ou ser aceito, porque não é só aceito, né? Primeiro que ele vem de cima para baixo, então é difícil também, o trabalho é todo de contenção disso tudo, né? Mas o que a gente entende muito, né, é que a informação, ela é uma estratégia de luta, né? Então, é muito difícil que você resista ou que você monte qualquer estratégia de luta e defesa se você não tem informação. Porque quando uma empresa chega quando uma empresa chega, por exemplo, na reta João 23 lá em Santa Cruz, que foi o caso da TKCSA, ela não chega dizendo que vai poluir, assorear a Bahia. Ela não chega dizendo... Os impactos não estão evidentes para boa parte da população. Não chega dizendo que vai despejar chuva de prata, minério de ferro na casa das pessoas e 50% da população vai adoecer. Nem que vai acabar com os peixes, que é fonte de renda dos pescadores. Não chega assim, chega com um discurso bonitão de responsabilidade social, dizendo que é um mega projeto de desenvolvimento, que vai contribuir para a geração de emprego daquele lugar, né? E aí o nosso debate é investigar desenvolvimento para quem, né? E eu acho que essas são as perguntas dessa campanha, por exemplo, que a gente está fazendo agora. Licença para quê? Para continuar poluindo? Mas essas perguntas, elas precisam vir munidas, né? Ou precisa que a população do entorno local saiba qual é o tipo de informação que a gente quer comunicar. Porque a empresa tem um jogo de marketing e toda a opinião pública a seu favor que diz assim, ó, a gente vai gerar tantos empregos. É informação concreta que a população recebe. A gente vai ter escolinha de futebol para o seu filho para ele não ficar na rua. A gente vai ter reforço escolar. Isso tudo eu estou falando que é o que acontece. A gente vai ter domingo esporte para a comunidade, a gente vai ter campeonato de futebol, a gente vai ter caminhada coletiva. Então, quando uma empresa chega, ela chega com um discurso de desenvolvimento local. Cabe a gente, aí essa educação combativa, militante, que a gente diz, né, é contrapor, é criar uma contra-informação, é dizer, camarada, quando o camarada está passando aí o reforço escolar para o seu filho, ele está funcionando sem licença de instalação. O que ele consome de água é o equivalente a toda a população do que o Rio de Janeiro consome. E os intercâmbios, né, Aline? Me lembrei que agora que essa perspectiva de, às vezes, a gente falar não faz tanto sentido, mas se a gente traz alguém lá do Maranhão, do Piquiá de Baixo, que passou por isso para comunicar, isso também é um papel, né, dentro da educação. Desculpa te interromper, mas eu lembrei na sua... Massa, Rafa. Então é isso, assim, exatamente isso que Rafa fala, né? Não se trata só da gente passar uma informação que não é sabida, mas principalmente, né, construir coletivamente quais são os impactos que são acarretados a partir do que não se mostra, né? E por que não se mostra, né? Então, o nosso papel é um pouco esse, assim, por que não se quer mostrar totalmente a realidade? Quais são os impactos que você não saber disso vai ter diretamente na sua vida e trazer, né, e intercambiar, que é um pouco o que Rafa traz e que o Plano Popular Alternativo do Desenvolvimento faz, que vamos unir essas resistências, não é só para pensar ações possíveis, mas principalmente para saber onde é que o pau que bate lá, bate cá, né? É como trazer uma comunidade impactada por mineração e saber que essa comunidade impactada por mineração no interior de Minas Gerais passa ou passou pela mesma coisa que o povo de Santa Cruz passa, o pessoal de Piquiá de Baixo, lá no Maranhão, passa pela mesma... A juventude do Maranhão enfrenta as mesmas lutas que a juventude de Santa Cruz, né? Então, de que maneira também... Então, a construção nossa passa por uma educação combativa que tem a ver com acesso à informação, Letícia. É nisso que a gente acredita. A gente entende que o acesso à informação, sobretudo o acesso que é negado, né? Quando a gente faz uma pesquisa aí, não acessa todos os dados, ou a empresa não produz dados sobre ela mesma, obviamente, o desconhecimento é uma arma também da empresa. Então, a produção de informação válida, né, e o trabalho desse acesso à informação junto à população é um dos pilares da nossa educação que a gente chama de combativa, né? É isso. Não sei se eu te respondi não, Letícia. Respondeu sim, obrigada. Eu tô bem aqui quietinha porque eu tô gostando de ouvir vocês. Gabriela, fala aí. Acho que sou eu agora, né? Primeiro queria agradecer pela aula, achei muito interessante, me atentou para vários pontos, né? E até o que a Aline acabou de falar era
na verdade, mais uma curiosidade, assim, porque a Vanessa falou da dualidade, né, em Santa Cruz, de pessoas que sabem que tá fazendo mal, que foram afetadas mais diretamente, mas também tem um pessoal que vê essas ações sociais e para elas está tudo bem, assim. Aí você até falou da educação, né, que faria parte para esse pessoal se atentar. Aí eu queria saber mais ou menos como é, assim, hoje em dia, tipo, se tem mais gente mais atenta, se o pessoal tá deixando passar, é isso. Ouviu o Carlos também? Depois a gente volta? É isso? Boa tarde. Então, parte da minha pergunta foi respondida, mas só que eu vou mantê-la. Bem, antes eu vou dar um contexto. O pessoal da disciplina já está de saco cheio de saber que eu quase sempre falo isso, mas eu moro aqui em Jacarepaguá. Eu sempre morei em pelo menos um dos bairros que compõem Jacarepaguá. Primeiro Taquara, depois Tanque e agora estou no Gardenia Azul. E ao longo da minha vida eu vi principalmente o mercado imobiliário agir muito forte, que sempre assim, do nada vão construir um condomínio ali, agora mesmo está sendo construído um shopping aqui perto, enfim, aí uma série de condomínios também foram construídos ao longo de uns 6 anos, aqui do lado do Gardenia, por ser muito próximo da Barra. Tem um condomínio que literalmente vendeu com um slogan de o nome do condomínio é Caminhos da Barra, e estava lá, fica a 15 minutos da Barra da Tijuca. Enfim, eu crescendo vejo Jacarepaguá cada vez mais, digamos, entre aspas, com essa população maior, com o número de carros maior e tudo mais, e de uma maneira desenfreada. Aí agora eu parto para Santa Cruz. Eu não conheço muito bem Santa Cruz, só ali no centro, assim, e bem pouco, mas eu tenho parentes que moram lá. E, para ser mais específico, a minha prima. Eu nunca fui lá, ela mora já há uns 4 anos. Eu ia, mas iniciou a pandemia, eu acabei não indo conhecer o lugar. Ela fala que lá, onde ela mora, eu não vou saber especificamente o nome local, mas eu sei que é em Santa Cruz, tem poucas casas, enfim, tem muito espaço. E assim, com essa vivência que eu tenho aqui de Jacarepaguá, eu já pensei, nossa, com certeza o mercado imobiliário e indústrias vão querer atuar lá quando não tiver mais espaço em outros lugares que são de interesse para eles. E com base nisso, eu gostaria de saber se vocês monitoram de alguma forma esses futuros movimentos e qual é o plano de combate à especulação imobiliária, às indústrias que soltam poluentes, enfim, que futuramente, pelo menos na minha perspectiva, é quase certo de tentarem, pelo menos, se instalarem lá. Depois do Carlos tem mais alguém, Paulinha? Eu não vi aqui, não. Não, também não vi. Acho que tem que... eu acho que a gente também pode ir respondendo, fechando um pouco. Eu e Rafa, a gente tem uma outra reunião às 15, mas também não tem problema a gente passar um pouquinho, não. E também, se a gente achar necessário, a gente volta outra hora também para conversar com vocês sobre uma continuidade, né? Começa, Rafa? Você começa, Rafa, Vanessa? Eu acho Posso que dar só uma palavrinha sobre a dualidade? Importante a gente perceber que Santa Cruz é um território de milícia, então a gente, como coletivo, não consegue entrar nas escolas daqui. A gente consegue fazer esses trabalhos de conscientização em outras escolas. Consequentemente, a gente não impacta os alunos da região.
Então, a gente já foi no Cefet de Itaguaí, que é relativamente próximo, já fomos no Pedro II de Realengo, mas isso é muito complicado para a gente ainda. Tanto as escolas municipais quanto estaduais, Vanessa, desculpa te interromper. Sim, tá. Tanto as municipais quanto as estaduais. Então, para a gente ainda é muito... meio que vai colocando a pontinha do pé, sabe? Vai sondando com escolas que a gente já teve aula, mas mesmo assim, no geral, a receptividade não é boa. E sobre a pergunta do Carlos, essa questão é muito importante, porque já desde a vinda da empresa, né, começaram a vir pessoas de outros locais para morar aqui, seja para construí-la, seja para, enfim, removidos de outros locais e foram instalados aqui. Então foram criados, acho que 3 ou 4 condomínios da Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, ali no final da João 23, que foram basicamente de pessoas que foram removidas de outros lugares para se instalarem ali. Tem outros condomínios sendo criados ali na Avenida Brasil, que Santa Cruz, a parte, né, da João 23 e tal, é bem no final da Brasil. E a gente percebe, sim, esse movimento da especulação imobiliária mesmo na região. Acho que a Rafa e a Aline podem completar. Eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão das escolas. Eu não sei se eu faço depois. O que vocês acham? Acho que pode fazer. Aí a gente fala, eu, Aline e Vanessa volta para responder. Tá. Acho que Vanessa falou, não me lembro agora qual de vocês três falou, sobre as ações da indústria eu falo, gente, eu não consigo falar término, tá? Vem TKCSA na cabeça, pra vocês entendam que eu tô falando término quando eu falo TKCSA. As ações da TKCSA no bairro. E aí alguém falou sobre a construção de uma escola. Eu tô errada? Não, isso mesmo. É o Colégio Estadual Eric Walterheim. Pois é. Eu queria tomar um pouco esse ponto, porque eu acho que lá atrás, alguns anos atrás, já teve uma polêmica em relação aos conteúdos passados nessa escola. Não tenho certeza se foi nessa escola, se foi nesse caso, mas uma situação parecida, de um grande empreendimento que cria uma escola e se envolve, inclusive, nos conteúdos dessa escola. Eu queria checar se isso é aí, mas de toda forma, se não for, se a indústria também se envolve de alguma forma nos conteúdos que são passados nas escolas municipais e estaduais. Quando eu falo se envolve nos conteúdos, é trazendo bons exemplos, colocando a indústria como nesse lugar, né, do esverdeamento da produção, se existe isso também. E aí, como vocês não conseguem entrar, porque são escolas que são dominadas pela milícia, como é que fica esse enfrentamento, né? Como é que fica essa situação? Porque, enfim, a gente está falando de um processo de educação, e se existe uma dualidade na população, se vocês não conseguem chegar até as crianças, até os adolescentes, eu imagino que isso seja uma questão bem complexa. Enfim, não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão todos travadinhos para mim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que a minha internet está meio ruim agora. Sim. Sim. Tá, eu vou fechar um pouquinho a minha câmera, só para ver se melhora. Quer ir, Aline? Não, pode ir, Rafa. Eu vou comentar uma outra coisa que o Carlos trouxe, depois começo esse ponto que a Paula puxou e Vanessa complementa depois. Acho que uma coisa sobre o que o Carlos traz, que é emblemático e é muito importante ter também em vista, tem um conceito que a galera costuma chamar de zona de sacrifício, que não importa o empreendimento, aquele é um lugar que pode ser sacrificado em relação ao desenvolvimento. Assim, acho que essa observação é muito séria, assim, o que o Carlos fala. Ele está vendo que o movimento da especulação imobiliária está passando. E que quando ali tem um monte de área, ali vai ser um alvo. Essa justamente a lógica, né? Quando a gente pensa, ali tem o espaço e tem também população empobrecida, vulnerabilizada, que não tem acesso à justiça e que vai poder... o que eles chamam, a empresa chama isso de risco social. Quando você ouve esse termo risco social, você fica pensando, cara, risco social é o que eu posso causar para a sociedade. Você pensa, não, que bonito. Mas não. Risco social é o risco que a sociedade tem de impedir o funcionamento da empresa.
Então, eles fazem essa análise do risco, né? E que passa também por isso. Então, acho que essa coisa da especulação imobiliária é muito séria, porque você vê que ali aquela região é uma zona de sacrifício. Tem mais coisa, tem coisa da Uzi Minas ali, tem a Gerdau, que eu acho que ainda tem uma área que é meio nebulosa. Então, tem mais empreendimento, é uma zona. A gente está falando aqui especificamente da Terno pelo tamanho e volume dela, mas é um lugar em que se é permitido instalar todo e qualquer tipo de empreendimento danoso. E aí, nesse campo da luta pela especulação imobiliária, tem uma experiência muito massa ali da galera da Costa Verde, o povo caiçara, que passa por isso, né? Angra, Paraty, Ubatuba, aquela região ali, que tem uma luta bem, bem massa também nesse campo. Acho que nesse campo de especulação imobiliária é uma galera bem, bem interessante de trocar ideia. Sobre isso que a Paula trouxe agora, só adiantando que a gente está em curso, né, em parceria com Marta Trindade também, uma pesquisa sobre responsabilidade social corporativa da empresa no território. E uma das coisas que tem se destacado é justamente o tanto que eles investem na educação. O tanto que a educação é central para eles. E aí, entre outras coisas, né, ele tem outros eixos que dá para trazer o contraditório que a gente busca trazer na pesquisa. Por exemplo, eles fazem uma maratona de corrida. Como é que você faz uma maratona de corrida num lugar onde o pó preto está invadindo tudo que é lugar? Então, existe um monte de questão contraditória que passa pelo que a empresa quer fazer, pelo que vai dar um nome para ela, pelo que tipo, vai ser importante para uma criança da periferia fazendo balé. Como é que eu vou negar essa oportunidade? Então, eles pegam em lugares muito sensíveis e com zero participação da sociedade no que de fato precisa para ali, assim. Então, acho que esse ponto da educação é muito central e, assim, Vanessa também vai falar sobre isso, mas acho que é uma coisa que fica... Enfim, ela precisa ser mais disseminada, é o que Vanessa disse. Se eles mesmos estão ali no território, se botando em risco, fazendo esse trabalho dentro das escolas, é muito mais difícil do que para atores também que possam somar. Acho que isso é até uma coisa que fica enquanto processo, né? Que precisa ser puxado, e eu entendo que é muito difícil para quem está ali no território todo dia, lidando com a tensão dali, conseguir entrar nisso. Mas Vanessa vai saber falar melhor. Então, passo para a Aline e Vanessa. Bom, acho que nessa questão das escolas e da educação em si, é importante dizer duas coisas, né? Eles têm um reforço escolar e eles financiam os 2 pré-vestibulares comunitários que nós temos na região. Então, onde a gente conseguiria, né, atuar de fato, seriam nesses pré-vestibulares, mas as pessoas não são receptivas justamente por receberem financiamento da própria empresa. Então, tem muitas ONGs da região, ONGs grandes, não vou citar nomes porque em momento de pandemia a gente faz parceria com essas ONGs para arrecadar cestas básicas e tudo mais, né? No momento de emergência, qualquer lugar é lugar, mas são zonas que a gente às vezes consegue pisar e às vezes não consegue, justamente por estarmos sempre sendo vistos por alguém da empresa, por alguém que é conivente com a empresa, e enfim... Além disso, né, tem a questão da escola de balé, escola de futebol, que são coisas que são importantes no contraturno das crianças e adolescentes da região. Então, em nenhum momento a gente vai atacar, pelo menos nós como coletivo, não vamos atacar com o discurso de que, enfim, fazer isso é errado. A gente sabe que a motivação é errada, né, mas isso é necessário por conta de N outros fatores. Então, eles têm um slogan que é indústria e comunidade andando juntas. Então, por exemplo, na Escola Japão, que é em frente a Ternium, eles pintam a parede, fazem imagens, colocam logo, enfim, tem todo esse apelo visual e nas instituições mesmo, para que os moradores achem que aquilo é muito bom. Então, realmente, às vezes a gente é taxado de maluco, às vezes as pessoas não querem escutar, só que os moradores acabam colaborando mais, entendendo mais, quando percebem que a mortalidade por Covid está alta, quando percebem que muitos de nós temos problemas respiratórios e dermatológicos, e aí eles começam a refletir, pô, realmente... A médica da UPA me falou que tal coisa pode ter relação. O médico da clínica da família me falou que tal coisa pode ter relação. E assim, os próprios médicos, né, que são mandados para cá e começam a fazer esse nexo causal, assim, acabam metendo o pé rapidinho.
Alguém coloca eles para correr, sabe? Quem coloca eles para correr? É bem complicado nesse sentido, e eu não sei exatamente sobre a questão do currículo, mas eles estão sim sempre presentes. Inclusive, o Colégio Érico Walter Heine foi criado como um colégio técnico, né, de administração, para que os melhores alunos desse colégio técnico pudessem trabalhar na empresa. Muitos deles, acho que a maioria, fazem estágio na empresa, então tem esse link, assim. Vou falar bem rapidinho, porque eu acho que Rafa e Vanessa já responderam boa parte das perguntas, assim, mas dizer duas coisas específicas, né? Uma é que a gente precisa guardar um cuidado, que é de entender, e isso é entendimento todo dia mesmo, assim, de não subestimar a perspicácia do capital no que diz respeito à criação de estratégia para deixar passar batido alguma coisa, né? Vou lembrar, não sei se a Rafa com certeza sabe disso, acho que Vanessa também. Em 2013 a gente fez uma pesquisa de saúde sobre o impacto da siderurgia da TKCSA, então TKCSA, hoje Ternium Brasil, na vida da população ali do entorno, e era uma pesquisa focada na saúde da mulher. E aí, o que a gente fez? Era um processo que não passava só pela investigação com os moradores, né? A gente também começou a investigar e a fazer essa pesquisa e a passar e mapear os serviços de saúde da região. Qual não foi nossa surpresa ao chegar? E era um momento em que tinha explodido a história da chuva de prata, que pode ser minério de ferro ou qualquer outra partícula, mas é um particulado que sai do filtro da empresa e vai para a superfície das casas e causou um enorme estrago na vida da população, né? A gente tem histórias aí de doenças de pele, de doenças de visão, de deficiências cardiorrespiratórias. A gente teve uma moradora que faleceu em decorrência de uma complicação cardiorrespiratória, que inclusive é homenageada no nome do coletivo Marta Trindade, né? Dona Marta, que é uma grande liderança local, morreu, e a gente entende que foi por conta e decorrência de uma complicação ligada à instalação da empresa. Qual não foi nossa surpresa quando a gente chega no grande hospital municipal da região e descobre... Primeiro, a gente teve muita dificuldade de acesso no contato com os médicos. Ninguém respondia essa pesquisa. Ninguém queria dar entrevista. Então, a gente chegou no UPA, né, que era o CAPES. No UPA, não. Que a gente chegou no CAPES e alguns... falar com o médico-chefe, ninguém queria dar informação direito para a gente, e a gente descobriu, quando chega nesse grande hospital geral da região, que a empresa tinha comprado um andar do hospital. Tinha reformado o andar inteiro. E aí vocês acham que as pessoas, os médicos que vivem em condições, médicos e profissionais de saúde, que vivem em condições precárias de trabalho, vão dar uma entrevista para uma organização que está, de fato, colhendo material para denunciar a empresa, dito isso na própria apresentação da pesquisa? Vocês acham que essa empresa comprou um andar de um hospital à toa, reformou um andar de hospital à toa? Não, né? Isso são uma série de estratégias. Então, todo o avanço popular, né, todo o avanço das lutas populares vem acompanhado de uma avalanche de resposta contra-argumentativa e por vezes muito violenta, né, dos braços, do que a gente chama de braços do capital. Vou dar um exemplo aqui. Eu não lembro de ter vivido ao longo dos meus 31 anos uma época em que a gente viu um avanço tão grande do feminismo, em termos de discurso, em termos de conquista das ruas, de conquistas de pautas, no mesmo momento em que a gente não teve presente em nenhum momento de tão grande feminicídio ou de um avanço do machismo e da violência contra a mulher, né? Então é isso que eu estou dizendo, assim, a cada avanço popular a gente tem uma contra-resposta do capital. E então é preciso ficar atenta também nas nossas estratégias de onde e como a gente caminha sobre isso. E aí vou responder bem rapidinho ao Carlos, né? A gente acompanha, Carlos, o plano diretor da cidade há alguns anos, né? O plano diretor, ele é um documento da cidade que diz que tudo que a cidade tem, ele é como um grande mapa, diz, ó, aqui tem árvore, aqui tem indústria, aqui tem agricultura, aqui tem pesca. E aí a cidade do Rio de Janeiro, ela, coincidentemente ou não, ela é considerada 100% urbana. De modo que uma das lutas das pessoas, agricultores e agricultoras da cidade, é provar que nesse território existe agricultura. Porque, teoricamente, numa área urbana não existe agricultura, entende? Porque a agricultura se dá no meio rural. Então, a primeira coisa que a gente que trabalha com agricultura diretamente é dizer, não, existe agricultura aqui, aqui e aqui. Qual é o problema do plano diretor da cidade, Carlos, para isso que você diz que é a especulação imobiliária, né? Que é o avanço
do poder imobiliário sobre áreas de reserva ou sobre áreas que não deveriam ter construção, né? A Zona Oeste ela é uma área que há tempos atrás, ela quase na sua totalidade ela era área de reserva ambiental, né? Como é que a gente explica o avanço da especulação imobiliária aí, né? O que o plano diretor tem a ver com isso, por exemplo? Então, quando o plano diretor diz que não existe agricultura naquela área, ou quando não existe, ou existem pessoas que trabalham com aquela atividade produtiva, não tem problema nenhum a gente construir um condomínio. Quando, por exemplo, não existe uma grande reserva hídrica na Barra da Tijuca, por exemplo, não tem problema nenhum colocar um condomínio que abarque aí 1.200 famílias, concorda? Não está escrito, no plano diretor da cidade não está escrito que não pode. Por que a informação e a contra-informação é importante? Por que a gente precisa discutir o plano diretor da cidade, por exemplo? Para colocar que lá não pode ter um avanço da especulação imobiliária, isso precisa ter um limite, porque a exploração precisa ter um limite. E naquela área, outras coisas precisam ser preservadas. Agora, se nos próprios documentos oficiais da cidade a gente não tem nada que comprove que aquela área precisa ser uma área de proteção, a gente fica meio que vendido ao acaso. E a especulação imobiliária surfa nessa onda. E, obviamente, não existe um interesse dos órgãos governamentais que esse plano diretor seja relido, compreende? Que, obviamente, não foi a gente que ganhou com a instalação da TKCSA, mas alguém, sem dúvida alguma, ganhou. E foi o capital internacional. E com a anuência dos nossos órgãos de fiscalização, entende? Então, a discussão da especulação imobiliária, ela entra em muitos aspectos, né? Primeiro, essa abertura de perna aí que a gente faz para todo o capital internacional, e segundo, o nosso plano diretor legitimando isso, né? Então, essa discussão da especulação imobiliária passa por uma discussão do nosso plano diretor, né? Primeiro, de olhar para o nosso plano diretor e ver onde a gente não pode avançar. Isso é uma arma, né? Fazer essa releitura do plano diretor é uma arma, inclusive, para a Zona Oeste, principalmente para a Zona Oeste, que é onde está o olho da especulação imobiliária hoje em dia, concorda? Quando você fala aí que morou no Gardênia, que morou no Anil, que são as áreas da grande Jacarepaguá, mas que são as áreas, né, robustas aí da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Zona Oeste ocupa quase 60% da área do Rio de Janeiro, né? Então, é o olhar de avanço, onde os megaprojetos, onde os mega-eventos esportivos estavam instalados, onde foram as grandes obras dos mega-eventos esportivos, Copa, Olimpíada, Pan-Americano, Zona Oeste. Teve até um engenhão ali construído em 2007 há pouco, mas assim, a questão mais robusta, onde foram os principais impactos desses megaprojetos? Na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Onde é que a gente precisa estar discutindo a ocupação da cidade, né? Na Zona Oeste também. Então, só para dizer que isso passa por uma discussão muito grande do plano diretor. Acho que a gente pode até falar de uma curiosidade que não é uma curiosidade do plano diretor da cidade. No nosso plano diretor da cidade não aparece a Ternium Brasil, que é só a principal siderúrgica da América Latina, a maior. O que significa no plano da cidade, no plano diretor da cidade, no mapa da cidade, não dizer que tem uma siderúrgica instalada no meio da Bahia que poluiu aquilo tudo, que acabou com a vida da pesca? Quando você não vê, já é um referenciado no mapa, aquilo passa muito batido. Não tem impacto, né? Não tem pesca também, mas também não tem siderúrgica atrapalhando a vida de ninguém, isso é coisa pouca. Então, só estou dizendo isso para defender mais uma vez que a informação ela é nossa arma de luta, né? E que cada vez se faz mais urgente que a gente trabalhe isso com as comunidades e escute também, né? Porque são as pessoas mais impactadas pela falta dessas informações. E aí não sei se eu respondi mais uma vez, não, mas foi a tentativa. Respondeu sim. Muito obrigado. Aline, acho que você respondeu e foi além, maravilhoso. Olha, eu tô assim, ao mesmo tempo que eu tô muito grata de poder proporcionar esse momento aqui e trazer um pouco essa realidade para dentro da universidade, todas as vezes que eu me deparo com grupos que estão trabalhando em grande desafio, eu fico perguntando como que a gente pode fazer mais. E aí me incomoda muito aquela coisa de então tá, eu vou assinar um abaixo-assinado aqui, né? E tá tudo certo. E a gente passa batido, né? A gente acabou de viver uma chacina no Jacarezinho e tudo que chegou pra gente de uma forma mais assim, vamos assinar aqui esse abaixo-assinado, né? Não. Aonde mais a gente pode atuar, né? De que forma a universidade pode estar mais presente? Então, enfim, fica esse convite aí para vocês também cutucarem a gente, sabe? Eu acho que é importante vocês cutucarem a gente para a gente sair do nosso lugar de conforto.
E basicamente eu tenho aqui alunos de saúde coletiva que vão se tornar sanitaristas e que vão poder atuar nessas áreas. Então, gente, na verdade, eu sei que a gente já está na hora de finalizar, não sei se vocês querem fazer uma última fala, mas assim, a minha fala maior é de um grande agradecimento, de muita gratidão. Paulo, eu queria só dar uma dica aqui também, que a gente falou de racismo ambiental e como vocês estão nesse campo da saúde coletiva, é muito importante colocar. Tem um pesquisador chamado Victor de Jesus, eu posso mandar para a Paula e a Paula repassa para vocês, que ele fala do racismo ambiental no saneamento no Brasil, e é muito emblemático, porque isso linka com a questão do clima também, quando você pensa quais populações estão mais vulneráveis às mudanças climáticas e aos eventos extremos, quando você pega essa coisa da estrutura mesmo, né? Esse estudo sobre saneamento é muito legal. Posso partilhar com a Paula, passo para a Aline passa para a Paula e vai chegar. Boa, até porque semana que vem a gente vai ter uma aula sobre refugiados climáticos, então acho que vai casar bem com isso. Vocês querem fazer uma última fala ou a gente encerra? Me digam. E agradecer muito também essa abertura de espaço, Paulinha. Para nós também o espaço da universidade, a gente não tem a menor dúvida que é um espaço em disputa, né? E com uma série de contradições. Então, agradecer a coragem de investir num espaço como esse, assim, fazer votos que a população possa olhar para o caso específico da UFRJ, né, como fez com o caso da UERJ, porque eu acho que nesse caso a opinião pública e a participação popular nessa luta de manutenção da universidade pública, ela extrapola a própria UFRJ, mas foi muito importante. Então, agradecer, fazer votos que a formação de vocês seja uma formação crítica e participativa, né, junto às comunidades, né, que vocês consigam devolver aí para a sociedade o investimento que está sendo feito, porque, sem dúvida alguma, eu vou dizer porque eu fiz uma universidade federal também, para mim foi muito importante ter escutado isso, né? Eu ouvi de uma professora dizendo assim, eu venho de uma família periférica, de uma família preta também, para mim foi muito importante eu ouvir dela dizendo assim, as pessoas que pagam pela sua formação, muitas vezes não terão seus filhos estudando nela. Então é muito importante que essa formação seja devolvida de alguma maneira para a população e para a sociedade, assim. Faço votos que isso faça eco no coração de vocês também, porque a responsabilidade da universidade pública, ela passa por aí, né? Que a gente possa construir coletivamente saberes e privilegiar os saberes que já estão construídos. Então, fica aí o meu desejo que essa semente seja plantada, que vocês contem com a gente tem um canal aberto aí com todo mundo que procura a gente, então a gente no site tem um monte de e-mail lá que vocês podem acessar, então contem com a gente aí para essa carreira acadêmica de vocês também no dia a dia, no cotidiano. A gente tem uma frente ampla de trabalho aí, falando para a mulherada mais especificamente, com economia feminista. Então, fazer esse convite aí para vocês conhecerem. A gente tem cursos ao longo do ano também, então sigam a gente nas redes sociais para saber mais. É isso, gente. Um axé. E obrigada, Paulinha, por ter feito esse convite para a gente. É isso. Acho que Vanessa caiu. Eu acho que caiu. Ela tem aula, acho que ela correria para ir para lá. Ela deu tchau. Então é isso, gente. Também só frisar, assim, para finalizar, que potência feminina, né? Maravilhosas vocês. Gente, é isso. Tá difícil de despedir, por mim a gente ficava o dia inteiro aqui conversando, mas vamos finalizar. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Um beijo, gente.